Pessoal, bom dia. Tudo bem? Eu sou André Barrense, eu sou diretor aqui do campus. É um prazer receber vocês aqui para mais um Campus Presents, que é uma série que a gente traz aqui pessoas que nos inspiram pelas suas trajetórias empreendedoras. A gente já teve muita gente boa participando aqui e a gente sempre fica pensando quem serão pessoas que vão falar a real, né? Quem são pessoas que vão contar as coisas talvez nem tão glamurosas ou as coisas que a gente normalmente não vê sobre as trajetórias empreendedoras. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que acho que ela é o melhor exemplo disso, que é o Thales Gomes, que foi founder da EasyTaxi, hoje é CEO da Singu, e eu acho que é um dos empreendedores mais sinceros sobre o que é efetivamente você criar uma empresa de tecnologia aqui no Brasil. E acho que ele vai contar muito dessa trajetória dele, que o levou não só a criar uma empresa referência brasileira, mas uma empresa que depois se tornou uma referência mundial no seu segmento. Ele tem ótimos casos para contar, depois acho que a mudança dele para uma nova etapa como fundador e CEO da Singu, eu acho que mostra a visão que ele tem de desenvolvimento de determinados mercados no Brasil e a oportunidade que isso traz para empreendedores que estão antenados no que tem acontecido. Mais recentemente, ele se aventurou numa outra aventura, né? Então, ele acabou de lançar um livro que conta boa parte dessa narrativa dele como empreendedor da Easy. Então, o Na Easy saiu há pouco mais de um mês? Mais ou menos um mês. Então, vocês vão ter uma van premiere aí de boa parte do que ele traz no livro. E a gente vai ter a oportunidade de ouvir do Thales e depois conversar com o Thales. O Thales ele faz parte do que eu chamo da máfia do pão de queijo. Então, ele é lá de Minas Gerais, como vários bons empreendedores que a gente tem liderando startups referência no Brasil. E ele vai contar um pouco dessa trajetória para a gente na próxima hora. A gente vai gravar esse evento, ele está sendo transmitido, e aí, quando a gente for ter as perguntas, eu vou dar algumas instruções para que a gente não prejudique quem também está assistindo via livestream, tá? Então, anotem as suas perguntas, para que no momento que a gente tiver a oportunidade de conversar com o Thales, a gente tenha boas interações. Combinado? Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui o Thales Gomes, amigo, empreendedor e fundador. Valeu, Thales. Bom dia! Qual que é a história aqui, né? Tem duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Não sei se é boa ou ruim na visão de vocês. Para mim, eu acho melhor. A boa é que eu não vou falar de trajetória. Então, eu vou falar, na verdade, vou usar a trajetória como pano de fundo, mas vou falar mais nas técnicas, ferramentas que eu uso de gestão para poder não só criar, como gerenciar e escalar negócio. Então, a gente vai passar no início, ali no momento da concepção, momento da criação da mentalidade Lean, como que a gente aplica isso na vida real, né, como que a gente contrata pessoas, a forma como eu contrato pessoas, a forma como eu gerencio pessoas, a forma como eu escalei EasyTaxi para 35 países em menos de 2 anos depois de receber o investimento. Vai ser essa um pouco a trajetória aqui, a gente fecha falando de cultura, e é mais ou menos isso que eu vou tocar com vocês aqui. Aí no bate-papo a gente pode falar mais de histórias, detalhes, se vocês quiserem. E a má notícia é que eu não vou falar de história, então talvez algumas pessoas queriam saber alguns detalhes da história, vai ter que comprar um Na Easy. Essa história começou ali, vou dar uma pequena introdução aqui, né, na cidade de Carangola, cidade do interior de Minas, uma cidade de 30 mil habitantes. Basicamente, eu vim de uma família mega humilde, né? Minha mãe cabeleireira, meu pai policial militar, e eu era aficionado com tecnologia desde então. E aí, naquele momento lá, eu tinha uma banda de rock e tivemos a oportunidade de fazer um show no final do ano, lá no colégio, né, com essa banda de rock. E a gente não tinha uma bateria para a banda, não tinha nem condição de alugar, porque a única bateria que tinha na cidade para alugar estava com a pele furada, a gente não ia conseguir. Precisava comprar uma bateria se quisesse fazer esse show. Aí o resultado da história foi que a gente se reuniu lá na banda e concluiu que a gente precisava arrumar essa grana, todo mundo muito pobre, não tinha como arrumar essa grana. A minha ideia, semanas depois, foi, olha, vamos começar a vender celular para poder conseguir essa grana. E como eu não tinha dinheiro, o capital inicial, para poder formar estoque, me veio a ideia de tirar print screen das ofertas de telefone celular no Mercado Livre. Aí eu marcapava, né, aumentava ali em 25% o preço do celular no Mercado Livre, criava um book físico, né, um catálogo, e saía rodando. Né? E a primeira dificuldade foi, beleza, onde que eu distribuo esse negócio? Para quem que eu vendo essa história? Aí eu comecei a perceber que se eu fosse nas lojas, na cidade do interior, o lojista geralmente é o dono que fica no balcão, né?
Então, se eu fosse nas lojas, o pessoal que é um pouco mais capitalizado, ali eu teria uma chance maior de venda. Aí depois eu falei, beleza, onde mais tem gente com dinheiro? Aí eu pensei, no fórum tem gente que usa terno, né? Na época eu falava, os caras usam terno, ele é rico. Então, vou lá no fórum. Aí ia lá para a porta do fórum, vender para esses caras. Aí depois eu pensei, puta, quem mais é rico, né? Médico é rico. Aí, puta, vou nos consultórios. Aí ficava tentando vender para os caras nos consultórios. E comecei a vender celular, assim, né? Tive uma lição gigante ali de vendas, né? De criar pipeline de vendas, de procurar canal de distribuição. E aí, qual que era a história, né? Quando o cara comprava o celular, ele depositava 75% do valor antecipadamente na conta do meu avô, que era um lojista local também, então todo mundo conhece. Cidade interior, assim, né? Todo mundo se conhece, principalmente os caras eram um lojista local. Então tinha esse negócio da confiança que eu podia usar, o pessoal depositava antecipadamente 75% do valor, eu comprava o celular no Mercado Livre e colocava o endereço de entrega do cara que fez a compra, né? Eu tinha um benefício muito grande também naquela época, a gente está falando de 2000, que o produto não girava tão rápido no Mercado Livre, né? Então eu tinha tempo para poder fazer essa venda aí com calma. Até. Uma vez ou outra dava problema, mas a maioria das vezes dava tudo certo. E essa história começou assim. Comecei a ficar conhecido lá em Carangola como o cara do celular, o cara que se virava. Começou a se esgotar ali em Carangola os meus canais de vendas. O que eu fiz? Eu saía da aula, pegava um ônibus, andava meia hora, estava na cidade vizinha já. Minas Gerais, assim, tudo pertinho, né? E aí comecei a aplicar aqueles mesmos canais de vendas que eu usava ali em Carangola nas cidades ao redor. Ou seja, eu escalei o meu modelo de negócio ali. Foi minha primeira grande lição como empreendedor. Assim. Aprendi a planilhar, o básico do básico, mas aprendi a planilhar as coisas. Usava planilha de papel ainda, para vocês terem ideia. Aprendi com meu avô lá. Usava planilha de papel para poder fazer controle do negócio. Aprendi noção básica de fluxo de caixa. E, principalmente, aprendi muito cedo o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Né? Que se eu quero alguma coisa, eu resolvo o problema de alguém, eu, consequentemente, vou acabar ganhando dinheiro resolvendo o problema de alguém, e aí eu consigo realizar meus sonhos. Né? Esse talvez foi a lição mais importante que eu aprendi na vida. E as coisas mudaram. Cresci, comecei a fazer algumas coisas, e hoje fiquei conhecido como o cara da inovação. Né? Recebi alguns prêmios para isso, fui Forbes 30 Under 30, fui eleito Young Leader of the Year pela Latin Trading, lá nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, o Carlos Slim era o Senior Leader of the Year. Fui eleito agora, um mês atrás, pelo MIT, o jovem empreendedor mais inovador do mundo, sou o número 1 da lista lá, dos caras, essa lista aí já teve Mark Zuckerberg, Larry Page, fundador da Google aqui, fui empreendedor do ano na Yonsei University, na Coreia, fui empreendedor do ano pelo João Dória lá, 14, 15, enfim, um monte de prêmio aí, por causa dessas coisas que eu acabei aprendendo ao longo dessa jornada. Né? E de que valeu para mim essa jornada? Basicamente, para eu aprender a velocidade com a qual as coisas mudam hoje em dia. A gente vive, quem aí já leu o Exponential Organizations, né, já entendeu que a gente vive, de fato, uma era de mudanças exponenciais. Né? Quando a gente pensa nesse troço aqui, isso aqui nasceu há exatamente 10 anos atrás. Só 10 anos atrás. Vocês imaginam que coisa de doido? Que há 10 anos atrás a gente não tinha um iPhone. 10 anos atrás a gente nem sonhava que era aplicativo. A gente nem imaginava que era aplicativo. Né? Há 10 anos atrás, se a gente falasse assim, daqui a uns 3 anos, né? 10 anos atrás, né? 2007, daqui a uns 3 anos, você vai poder apontar o celular para você, assim, falar com o cara, vendo o cara, assim, ao mesmo tempo que você está falando, igual no Star Trek. Era coisa de filme, né? A gente falava em FaceTime, fazia esses calls em tempo real. Imagina que eu ia imaginar que eu ia conseguir ver um filme no celular na rua, com 4G. Jamais, para baixar foto era difícil, 10 anos atrás. Ou seja, as coisas mudam muito rápido. Né? E hoje em dia mudam mais rápido ainda. E aí, quando eu olho para a indústria tradicional, né, eu fico pensando assim, mercado de telefonia, vamos dar um exemplo aqui. Né? Quem conhece o Google Loom? Para quem não conhece, a história é o seguinte, o Google Loom são os balões que ficam rodando na atmosfera aí, né? E esses balões, eles emitem sinal de internet de altíssima qualidade, né? Já está ali na Amazônia, já tem uns rolando ali no norte do Brasil, já tem alguns na África, alguns no Oriente Médio, alguns na Ásia, ou seja, é uma realidade, tá? E a ideia da Google aí é que nos próximos anos, aí, menos de 10 anos, se eu não me engano, é que quase 100% do mundo tem acesso à internet de altíssima qualidade gratuitamente. E nessa história aí, tem o Mark Zuckerberg também. Ele comprou uma empresa de drone, e essa empresa de drone faz a mesma coisa que o Google Loom, só que com uns drones, com uns aviõezinhos que ficam rodando por aí. E não para por aí, não. Tem um cara aí chamado Elon Musk, que ele está fazendo a mesma coisa.
jogou um monte de satélites aí lá para o espaço, para esses satélites emitirem sinal de altíssima qualidade de internet também. E todo mundo quer fazer de graça, né? Será que o pessoal é bonzinho que quer fazer de graça? Não é não. É porque a Google, o Facebook, eles ganham dinheiro com pessoas usando o Facebook, pessoas usando o Google. Então, quanto mais gente eu tenho usando minha ferramenta de busca ali, mais caro eu vou cobrar pelo clique. Né? Óbvio que a regra não é essa, você tem que ter uma disputa ali de keyword e tal, mas mais ou menos é isso. Quanto mais usuários eu tenho, mais caro eu posso cobrar pelo uso daquela ferramenta. Maior capilaridade eu tenho de usuários, eu posso fazer uma segmentação melhor na minha campanha de marketing. Então, eles têm interesse direto que todo mundo esteja conectado, todo mundo esteja usando o produto deles. Né? E no caso do Elon Musk? Bom, o cara quer colocar na rua ano que vem carro que dirige sozinho, né? 100% autônomo. Parece uma realidade longe também. Nossa, mas carro autônomo, quando que vai chegar isso, hein? A Audi anunciou mês passado que vai ter um Audi, vai custar R$500 mil. Ano que vem está vendendo no Brasil. É um carro que até 60 km por hora ele é full autônomo. Dirige sozinho. Você bota o endereço lá e vai, e chega sozinho. Acabou. Já rolou, né? Já é uma realidade. O Elon Musk precisa de internet para poder guiar esses carros, o Tesla. Ele precisa para fazer a atualização dos Teslas. Então, ele tem interesse direto que todo mundo tenha acesso à internet. E por que eu estou falando essa história de internet? Imagina se tivessem aqui reunidos todos os CEOs das maiores companhias telefônicas do mundo. Né? Sabe o que eu falaria para vocês? Registra seu currículo na Cato, porque em 10 anos vocês não têm emprego mais. O que eu vou fazer com conta de celular se eu tiver internet de altíssima qualidade gratuita? Né? Digamos que daqui a 10 anos, 90% do mundo tem acesso à internet de altíssima qualidade gratuita. Ninguém vai ter conta de celular, não faz sentido. Né? Porque ligar, a nossa geração já não liga mesmo. A gente liga em caso de necessidade, quando liga para a gente fica bravo ainda. Né? O negócio é mensagem. Se eu precisar ligar, eu aperto o botãozinho de ligar do WhatsApp e ligo. Ué. Se eu tiver internet de qualidade, para que eu vou ligar? Né? Não faz muito sentido. Então, essa indústria, por exemplo, é uma indústria que está sendo massacrada e não consegue se reinventar. Ela está num momento ali que ela não sabe o que vai fazer mais. Esse é só um exemplo de indústrias que estão sendo massacradas, ou seja, que loucura. A telefonia acabou de surgir, gente. Tem, sei lá, 30, 40 anos que tem, de fato, telefonia aqui no Brasil, e o negócio já está sendo massacrado. Né, por uma inovação, né, um negócio. A internet surgiu na década de 70, que as pessoas comuns começaram a usar a internet. O Brasil, mesmo começou a usar a internet já na década de 90. Ou seja, precisou de 20 anos para massacrar uma indústria que é muito mais antiga, foi extremamente importante para o desenvolvimento econômico. Né, não existiria mercado financeiro de verdade se não fosse telefone. Como é que o pessoal ia tradar? E aí, quando eu paro para pensar na indústria de trabalho, né, pesquisadores dizem aí que até 2025, 80% da mão de obra vai ser substituída por robô. E aí você tem robô lá, daqui uns 10 anos, provavelmente, boa parte dessa mão de obra já foi substituída por robô de fato. Não sei se vai ser 80%, mas boa parte. Na Singu, por exemplo, a gente tem 24 pessoas trabalhando com a gente. Era para eu ter umas 80, para ser sincero. Só que a gente faz automação de processo. Eu tenho no time lá um engenheiro do MIT, campeão brasileiro de matemática, especialista em astrofísica, coloquei o cara para fazer automação. Falei, pega aí o que você tiver de processo aí, automatiza esse negócio. Vão eliminar o ser humano. O ser humano tem que comer, tirar férias, dormir, elimina. Vamos ver se a gente faz isso para a gente ser mais eficaz. O meu diretor de operações é um engenheiro mecatrônico. O cara que faz automação também. Então, a regra na Singu é o seguinte, tem um processo que é repetitivo, a gente tem que automatizar. Eu tenho um time interno de TI só para automação, para vocês terem ideia. Então, um time de automação e um time de produto. Então, com isso que a gente consegue ter tão pouca gente. Assim, a gente atende dezenas de milhares de pessoas por mês, a empresa já está grande, e mesmo assim a gente consegue ficar ali com 24 pessoas, por causa de automação. Eu já faço isso, já é uma realidade. Aqui dentro do Brasil, a gente fazer automação de processo, substituir ser humano por robô. Mas quando a gente fala substituir 80% da mão de obra, a gente fala substituir tudo mesmo. Não é só trabalho braçal, não. Não é só o robôzinho que vai lavar seu prato, que vai limpar a sua casa, né? Que já tem aqueles robôzinhos de $300 que sai aspirando a sua casa. A gente está falando de trabalho intelectual. Né? Robô, trading, por exemplo, eu não lembro o percentual exato, tá, gente? Mas é muito mais que a metade dos tradings são feitos por robô hoje. O ser humano faz uma minoria de trading hoje. É tudo robô. E aí trabalho intelectual como até coding, programação, o pessoal prevê. Cara, para que você vai ter um ser humano ali? Se eu vou ter uma inteligência artificial poderosíssima, plugada na internet, porque assim, como é que o cara programa geralmente? O cara vai no Stack Overflow ali, vê o que está rolando, vai ali e adapta, né? Quem é programador aqui sabe que é assim que funciona. Ué, isso aí a inteligência artificial faz.
Você não precisa de ser humano para fazer esse troço, não. Né? Você precisa de ser humano, talvez, fazer um negócio mega disruptivo, assim, mega criativo. Mas até isso o pessoal acha que os robôs vão substituir, né? Eles vão aprender a criatividade. Né? A gente está numa época aí de desenvolvimento de inteligência artificial, e a combinação entre inteligência artificial e machine learning faz com que essa indústria, talvez a gente viva agora na indústria, o maior ponto de inflexão que a gente viveu desde o início do século século XIX, com a Revolução Industrial. É uma loucura o que a gente está vivendo agora. Né? Então, a gente vê indústrias aí gigantes, como a indústria de entretenimento, a indústria de música, a indústria de transportes, a indústria de comunicação, sendo completamente disruptadas, sendo reinventadas. E o que a gente pode aprender com erros desses caras? Né? Meu avô falava lá, se você for esperto mesmo, você aprende com o erro dos outros, não precisa estar com a cara na porta. Né? E a verdade é essa. E aí, quando eu olho para o Spotify, assim, eu sou de 87, né? Então já tenho 30. Então eu vivi a época do Napster. Então era uma loucura aquela história lá, né? A gente baixava a música ali pelo Napster, aí o pessoal foi lá, meteu a canetada, proibiu o Napster. Daqui a pouco surgiu o e-mail, se eu não me engano. Aí desapareceu o e-mail, aí surgiu o torrent. Né? Então, ferramenta para baixar a música não faltava. Né? O que mais tinha ali, todo mundo pirateava o negócio. Aí a indústria só chorava, não pode, está perdendo dinheiro, estão pirateando. Em vez de fazer alguma coisa, ficava chorando. Né? Aí veio o Spotify e falou, beleza, baixar música é um saco. Às vezes vem vírus, às vezes não vem a música que a gente quer, vem na qualidade ruim, né? Tem que estar tudo desorganizado, como é que eu organizo isso? Deixa eu criar um sistema aqui que tem uma música em qualidade, tudo boazinha, com a capa ali de CD bonitinho, tudo organizado, né? Que o cara só clica ali e toca. Resolveu a vida do usuário, o cara paga por isso hoje em dia, está ganhando dinheiro. Resolveu o problema da indústria. E é isso que eu falo, né? A gente vê um monte de problemas, às vezes, no nosso negócio, na nossa indústria, e fala, puta, mas o cara está fazendo um negócio diferente. Em vez de ficar chorando, pensa como é que você resolve de fato a dor das pessoas, né? É isso que a gente faz da vida. O empreendedor resolve a dor dos outros, não troca do dinheiro. E o Spotify fez isso. Ele pensou, a indústria da música está chorando, ele, não, vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos resolver isso aqui. Mesma coisa Netflix, né? Vocês imaginam que loucura que é a TV, né? A TV, ela assume que você vai adaptar a sua agenda à agenda dela, né? Então, ou você chega em casa 9 horas da noite na hora da novela, ou você não vê novela. Eu não sei se é 9 horas, mas imagino que vocês nego falam novela das 9. Então, ou você chega 9 horas da noite e você não vê novela. Né? O Netflix entendeu que não. A TV que tem que adaptar a agenda dela, a você tem que estar à sua disposição. Então, deixa o conteúdo lá, o cara quiser assistir, ele assiste. Isso é genial, né? Ele realmente resolveu um problema e está disruptando o cabo, né? Se eu não me engano, mais da metade dos lares americanos já afirma não ter TV, não ter cabo. É só Netflix. A minha casa, para ser sincero, eu nem lembro a última vez que eu liguei TV, de fato. Eu só vejo coisa na internet. E aí, quando eu olho para essas histórias de disrupção e de mercado sendo reinventados, a gente pensa que a gente está falando de mercado tradicional, né? Telefonia versus WhatsApp, internet, televisão versus Netflix, mas aí eu lembro da Blockbuster, né? Vocês lembram da Blockbuster, né, gente? Que loucura que foi quando surgiu esse troço. Era maravilhoso, eu entrava ali no sitezinho da Blockbuster, alugava meu filme por ali mesmo, o motoboy me entregava e buscava lá em casa. Pô, resolveu minha vida. Né? Para quem gosta de filmes, passava aí algumas horas na locadora, alugando aquele troço lá, a Blockbuster resolveu o problema ali. Foi bem legal, né? Só que a Netflix exterminou a Blockbuster e foi rápido, viu? Qual foi o erro da Blockbuster aí, né? Antigamente, um CEO, ele tinha que fazer um grande acerto na vida dele só. É um grande acerto para ele ser um grande CEO e se aposentar ali com a graça, né, na companhia. Por quê? Né? Porque um diferencial competitivo durava ali 30 anos, mais ou menos. Né? Então, o cara criava um diferencial competitivo ali, ele sentava ali, o cara vira CEO ali com uns 40, 50 anos, 40, se for um CEO muito bom mesmo. E aí, ele faz um negócio muito certo lá, o diferencial competitivo durava uns 30 anos, então ele se aposentava ali aos 70 e pronto. Saía da companhia na glória, né? Não precisava fazer muita coisa. Hoje em dia, a média de um diferencial competitivo dura 5 anos. E em 5 anos as coisas mudam tudo. O meu mercado de transporte foi assim, de Cruise Táxi 2011, era tudo que havia de mais moderno, aquele negócio ali de táxi. Depois entrou o transporte privado, que modernizou o mercado. Isso foi 4 anos, foi nem 5. Ou seja, já baixou esse negócio aí. Muda muito rápido as coisas. E a Blockbuster não percebeu isso. Né? Inclusive, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. Ela deixou de fazer esse M&A ali, porque eles avaliaram o negócio e falaram, olha, streaming por vídeo, isso era ali por volta de 2004, 2005, 2006, streaming de vídeo vai demorar muito para vocês conseguirem fazer isso.
Essa foi a conclusão do time de análise lá da Blockbuster. Eu entendo os analistas, realmente não tinha uma previsibilidade assim. E a gente não conhecia, o mundo não conhecia de fato esse conceito de exponencialidade, né? O cara que cunhou esse conceito mesmo é um cara chamado Ray Kurzweil, que é o fundador da Singular University, junto com Salim Ismail, que é o autor do Exponential Organization, que é um puta livro. E aí os caras não conseguiram perceber, enfim, que o caminhão estava vindo, né? E é um caminhão desgovernado, né? Quando ele vem, não tem como frear ele mais não. E foi isso que aconteceu com a Blockbuster. A Blockbuster chegou a valer perto de 10 bi lá, de dólares, né? E a Netflix começou a crescer. O fundador da Netflix colocou como missão dele mesmo destruir a Blockbuster, que ele ficou pé da vida porque não rolou o M&A lá, o pessoal desfez ali do modelo de negócio dele, né? E aí, no final do dia, ali, a Blockbuster virou pó, mais ou menos em 2010. 2013 foi quando eles fecharam a última loja nos Estados Unidos. Ou seja, a Blockbuster tinha tudo para ser a Netflix. Por que a Google é a Google hoje em dia, né? Porque a Google sabe fazer M&A bem demais. Então, ela vê um negócio bom surgindo ali, ela fala, esse time é bom pra caramba, compra esses caras. Não pensa em valuation, não, compra os caras e compra e já era. A Blockbuster poderia ter comprado a Netflix, teria o time da Netflix lá. Hoje seria a Netflix, seria a Blockbuster, né? A Google, por vários momentos, quando surgiu coisa que ela achou que fariam, que poderia ser uma ameaça, ou que fariam alguma coisa melhor do que eles foram lá e compraram. Simples assim. O valor do M&A é importantíssimo. A gente não sabe fazer M&A no Brasil, né? Infelizmente. A gente está aprendendo a fazer M&A. E a Blockbuster aprendeu, a duras penas, o que é isso, né? Virou pó. Virou pó porque não conseguiu se reinventar a tempo. E aí, quando eu paro para olhar nessa história que a gente fala de organizações exponenciais, dessa mentalidade global, né? Eu peguei alguns bullets aqui do Exponential Organizations que eu acho que vale para nós que estamos empreendendo, para você que é executivo. E aí, o primeiro bullet é esse aí, né? Que ele contempla ali que eu traduzi ali como a competência empresarial, na verdade, é esse diferencial competitivo. Então, você cria alguma coisa nova ali, durava 30 anos ali no meio da década de 80, segundo o Salim, e hoje em dia, quando ele publicou o livro em 14, dura em média 4 anos, 5 anos. No meu caso, já foi 4. E eu acho que esse negócio vai ainda mais rápido agora, né? E ele prevê ali que nos próximos 10 anos, né, ou seja, até 2024, 40% de todas as S&P 500 vão desaparecer dessa lista, né, da lista das 500 empresas mais valiosas do mundo. Ali, vão desaparecer da lista. Ou seja, os grandes negócios que a gente conhece hoje vão sumir. O que se interessa para a gente, né? Tem uma mega oportunidade. Se esses negócios vão sumir, alguém vai surgir, né? Porque o problema continua lá. Quem que vai resolver esses problemas aqui, né? Então, às vezes, a gente olha para o mercado, né, e a gente tem mania de fazer isso, até eu como mentor, às vezes eu faço, falo, não, esse aqui, cara, puto oceano vermelho, mexe com esse troço aqui, não vai para o outro. Isso é verdade quando a gente tem pouco capital ou não tem um produto disruptivo suficiente que resolve tanta dor daquele cara que vale a pena a gente entrar nesse mercado, tá? Mas vale a gente olhar com a ótica também, beleza, pode ser um oceano vermelho, mas será que o que eu estou criando aqui é tão disruptivo? Porque, assim, indústria de música, que é o oceano mais vermelho que aquele, quando o Spotify entrou, mas ele criou um negócio tão disruptivo que resolve tanta dor das pessoas que aí faz sentido entrar naquele negócio, né? E é com essa ótica que a gente tem que olhar para esses mercados, né? Se quase metade das empresas vão desaparecer, quem vai substituir elas? São as startups. E essa startup pode ser sua, pode ser minha, né? A gente tem que olhar para esse mercado agora e falar, beleza, com um olhar parecido com o que a gente fez nesse táxi, com um olhar parecido com o que o iFood fez na indústria de alimento, com um olhar parecido com o que a Log fez na indústria de motoboy, como que a gente reinventa essas indústrias agora, criando um produto tão bom que as pessoas não vão querer usar o old way, vão usar o nosso jeito, vão usar o nosso produto. É isso que a gente tem que pensar nesse momento, né? E aí, por fim, eu peguei um negócio ali que eu acho interessantíssimo, né? Ele fala que quase 90%, 80% das Fortune 500 que estavam na lista em 55 não estavam mais na lista em 14. Eu fui pesquisar quem estava na lista lá em 55 e continuou na lista até hoje, né? Achei GE e 3M, duas das grandes referências de inovação. O Jack Welch, cara, foi um dos primeiros caras de inovação que eu li na minha vida, né? Eu li esse cara, sei lá, eu tinha 16 anos, 17 anos, antes dos 18. Eu li o livro do Jack Welch e falei, nossa, esse cara ele pensa diferente, né? O cara já usava conceito ali de organização horizontal, né? Falava muito de inovação, falava muito de reinvenção, de dar poder às pontas para as pessoas terem ideias e criar coisas diferentes. O cara é mega à frente do seu tempo, né? Não é à toa que a empresa conseguiu passar do Vale da Morte ali e até hoje ser uma das empresas mais relevantes do mundo, né?
Agora, de nada adianta a gente falar de inovação e falar das necessidades de inovação e olhar para esses mercados se a gente não souber construir produto, né? E produto, gente, sempre nasce com aquela história do MVP, que vocês já ouviram falar demais dessa história de MVP, né? Só que a gente erra muito no MVP por causa de duas coisas, geralmente. Uma, porque a gente é muito perfeccionista, a gente demora a botar aquele negócio na rua, né? E outra, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Então, muita gente fala comigo, puta, mas eu não sei por onde começar. E a resposta é tão simples, gente. Por onde eu começo? Pelo começo. Né? E aí, o que você quer fazer? Simples assim. Quer fazer o quê? Né? Ah, eu quero fazer um aplicativo de táxi lá em 2011. Beleza, como é que você vai fazer esse troço, né? Foi que um pouco do racional que a gente fez lá. Pô, eu não faço a mínima ideia como que eu vou fazer esse troço. Parecia mega complexo, né? Você tinha que ter um aplicativo do cliente lá, 2 clientes, né? Um aplicativo do taxista, e aí todo mundo tinha que estar conectado à internet, a conexão não podia cair. A gente está falando de 2011, né, gente? 4% da população tinha smartphone com internet. Então o negócio era mega instável, ninguém tinha telefone. Basicamente era isso. Smartphone com internet, na verdade. Basicamente, esse era o cenário. E aí a gente falou, puta, a gente tem que criar um API lá para poder ter esses clientes batendo na API, fazer uma chamada, voltar para ver se o cara retorna a posição dele, ele retornando a posição aqui, o cara fazendo o pedido, ele faz o aceite, ou seja, é um sistema mega complexo, a gente ia construir. E aí, ali no Startup Weekend, né, que rolou no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi a primeira ou segunda edição que teve no Brasil, estava ali o Dave McClure, a gente começou a fazer o brainstorm de como construir esse MVP. Né? Só dos destaques vocês conhecem, né, gente? A gente começou querendo fazer um negócio de um ônibus, a gente pivotou porque o Dave McClure falou que a Google ia fazer isso. Falei, concorrer com a Google não é tão inteligente, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí acabou caindo na Easy Taxi por causa de uma necessidade pessoal. Né? A gente queria chamar um táxi lá, e vocês lembram o que era chamar táxi cooperativo. Né? Então eu tive aquela experiência maravilhosa, e aí quando eu estava tentando conseguir táxi, não conseguia, a ideia veio de pivotar aquela ideia do ônibus. E aí eu comecei a pensar, beleza, como que eu faço esse MVP aqui, se é um negócio que existe tanta tecnologia? E aí, naquele momento lá, estávamos eu, aquele rapaz ali, o Diego, o Daniel, e, por fim, ali, o Rafael. São esses caras que começaram ali no Startup Weekend a Easy Taxi. A gente estava tentando conjecturar ali como é que a gente ia fazer o MVP do negócio. Eu falei para os caras, gente, o que a gente quer fazer aqui mesmo? A gente quer conseguir táxi para as pessoas sem que elas tenham que ligar na cooperativa, não é? Beleza. O que eu acho que dá para fazer agora? Vamos criar um blog aqui. A gente tem um formzinho nesse blog, é um formulário, pergunta o nome da pessoa, o telefone dela, o endereço onde ela está. E aí eu mudo o HTMLzinho ali, o front, que está enviar e-mail, eu coloco pedir táxi. Acabou. Aí vai o e-mail para o meu Gmail. Eu copiava ali o endereço que o cara estava, entrava no Google Maps, colava ali no Google Maps o endereço do cara, colocava pontos de táxi ao redor, que já tinha essa função. Eu achava o ponto de táxi mais próximo do cara, ligava até conseguir um táxi, ligava para o cara, quando eu conseguisse esse táxi. Aí, uma vez que esse cara aceitasse o táxi, eu ligava 10 minutos depois para saber se ele fez o onboard. Fez o onboard, eu marcava na planilha. Deu certo. Primeira corrida deu certo. A gente fez em, sei lá, cara, 2 horas, 3 horas. A gente fez o MVP desse táxi, começou a rodar e já saiu fazendo corrida. Né? Como que a gente fez? A gente pegou aquele voucherzinho que a Google dava, de, sei lá, $100, não sei se era $100 ou R$100, para anunciar no AdWords, e estava no Rio, né? Começou a bidar lá, cooperativa de táxi Leblon, cooperativa de táxi Ipanema. Pegamos uma região da Zona Sul ali, restringimos um certo número de CEPs e fizemos o MVP rodar. Primeiro dia o negócio já estava rodando, a gente já rodou esse táxi. Ou seja, começando pelo começo, né? Pensando o que eu quero entregar, eu quero fazer com que as pessoas peçam táxi, não quero que elas liguem para ninguém. Então, por mais que não fosse nem 1% do produto final que a gente queria entregar, a gente acabou resolvendo dessa forma. É muito mais fácil fazer um MVP do que as pessoas geralmente imaginam. Agora, não quer dizer, né, isso aí eu acho que todo mundo, se alguém já teve mentoria, já ouviu essa famosa frase, né, que o MVP não é uma versão mal acabada do seu produto. Né? O MVP é uma versão reduzida do seu produto. Mas o que é isso na prática? Eu peguei essa imagem na internet há um tempo, que eu acho que ela explica muito bem como que se faz o MVP. Né? Então, digamos que somos uma empresa de carro aqui. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, na verdade, o que a gente faz da vida? A gente transporta as pessoas do ponto A para o ponto B. Se somos uma empresa de carro, é isso. A gente transporta as pessoas do ponto A para o ponto B. Eu preciso construir um carro. Mas qual que é a forma mais simples, ou seja, uma forma mais barata, a forma mais eficaz de eu construir o carro? Tem 2 formas. Né? A forma tradicional, que as empresas fazem aqui do meu lado esquerdo, né? Que eles geralmente reúnem um monte de diretor ali, né, na sala e falam assim, olha, os caras começam a pensar no plano de marketing, para você ter ideia, a gente pensar no produto. Né? Não, vamos fazer isso, aí vamos lançar na TV, aí vamos fazer rádio e tal. Aí, em vez de pensar no produto, pensar no plano de marketing. Aí o time lá que se vire para poder fazer o produto. Aí os caras não conseguem fazer um produto
produto, tendo feedback das pessoas, construindo um produto de fato para aquele usuário que vai pagar ele, e construir um produto com base naquilo que eles acham que é bom. A indústria sempre funcionou assim, né? Eles constroem um produto com base naquilo que eles acham que é bom, bota esse negócio lá, gasta uma tonelada de grana de marketing e reza para dar certo. Basicamente é isso. O que a gente aprendeu em tecnologia? Um, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Segundo, é que é burrice demais. Né? Que já que o cara que vai comprar seu produto, deixa ele construir com você. Então, se eu sou uma empresa de carro, e o que eu faço da vida é transportar as pessoas do ponto A para o ponto B, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou meter uma tábua de madeira com 4 rodas ali e fazer um skate. Falei, isso aqui transporta as pessoas do ponto A para o ponto B. É um carro? Não, mas transporta. Né? E aí uma regra de produto que eu aprendi, e isso pouca gente de fato aplica, né? Quem faz produto bem tende a aplicar esse negócio, é não querer fazer tudo de uma vez, gente. Então eu sei que a sua próxima versão lá, você foi fazer teu sprint lá com o seu time, você quer ter 3 features naquele negócio, mas feature é igual a bug. Então faz o mínimo possível de feature, foca em um negócio, melhora bem esse negócio, vai iterando ali e depois você vai fazendo as outras que estão no backlog lá. Né? Então essa história do carro é a mesma coisa, eu fiz o skate ali. Né? E aí tem outra regrinha de produto, que é você não faz o seu produto inicialmente para um grande número de pessoas, está errado. Você faz para um pequeno grupo de pessoas, mas esse pequeno grupo de pessoas tem que amar esse produto, defender esse produto. É assim que a gente faz essa história. E aí, quando a gente pensa no skate, é isso, né? Eu tenho um pequeno grupo de pessoas que ama esse produto, que adora esse produto, mas só que a grande maioria das pessoas não gostam desse produto, por quê? Porque ele exige esforço, exige habilidade, ele é perigoso. Então, uma série de requirements ali, que quando você for conversar com seus usuários, eles vão falar, eu não uso. Por quê? Porque é perigoso, porque exige esforço, blá, 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 blá. Você vai pegar essa lista, vai transformar isso num backlog. Então, digamos que você pega um Trello, eu gosto de usar Trello, tá, para fazer produto, o meu time usa Gira, mas para mim eu uso Trello. Aí eu tenho meu backlog ali, né, que eu faço o famoso Kanban, coisa que tem para ser feita, coisa que estão fazendo, coisa que está feita, basicamente é isso, divido minha vida em 3 ali, na gestão de produto. Aí eu coloquei o requirement das pessoas que eu fui conversar com os usuários e entendi que esses são os requirements deles. Né? Aí eu falei, beleza, então o pessoal está reclamando muito que exige habilidade. Né? Então deixa eu entender o que é exige habilidade. Deve ser problema de equilíbrio. Como que eu resolvo o problema de equilíbrio rápido, sem demorar muito? Eu quero lançar essa versão nas próximas 2, 3 semanas, a próxima versão. Vou botar um guidão nesse troço aí e vou transformar isso num patinete. Né? Aí melhorei um pouco o negócio do equilíbrio e consegui pegar um outro público. Né? Então agora, além do público do skate, ali, que eu já tenho com o skate, eu vou ter o público infantil, que gosta desse produto também. E aí eu vou fazer uma entrevista lá com o pessoal, vai vir uma lista de requirement ali, o pessoal vai falar que da necessidade de esforço, que não é confortável, que o negócio não pode, eu não posso me transportar por distâncias tão grandes com esse produto, um patinete, tampouco com um produto skate. Eu quero um produto que exija menos esforço e que eu possa me transportar por distâncias maiores. Aí eu crio a bicicleta. Ou seja, eu vou pegando problemas isolados, em vez de resolver tudo de uma vez, eu resolvo um desses problemas que estão isolados, vou iterando com base no feedback, e aí crio o próximo produto. E a moto nasce assim, né? Então tem aquela necessidade latente que todo mundo reclama lá, que fala assim, olha, mas e o problema do esforço? Eu não quero chegar suado no trabalho. Tá bom, então bota um motor nesse troço aí, coloca uma carenagem, transformando numa moto. E aí, para chegar no carro, a decisão final é que sobrou um problema só para resolver, que é o problema da segurança. As pessoas que não usam moto falam, é porque eu não me sinto seguro ainda nesse negócio, eu quero me sentir mais protegido. Então, beleza, então entendi que a gente tem que criar um negócio mais robusto aqui, e chegou no carro. Entender a diferença de mentalidade, você criar um negócio com base no que você acha e ir iterando, né? Isso é claro que a gente está fazendo uma analogia aí, mas quando você está criando o seu produto, isso é muito verdade, a gente quer fazer tudo de uma vez. Então tem gente que demora 2 meses para lançar o MVP, está erradíssimo. O seu MVP deveria sair em 1 semana no máximo. Não tem desculpa para não sair em 1 semana. Você tem que reduzir aquilo que você vai fazer ao mínimo possível e botar um negócio e começar a rodar lá. Tem algumas lições importantes que você tem que aprender com a sua empresa, com o seu MVP. Talvez a mais importante dela é: será que de fato existe essa necessidade que você acha que existe? Né? Será que de fato as pessoas estão dispostas a usar a solução para o problema que você achou ali, ou que você acha que existe? A posteriori, será que essas pessoas vão pagar para que você resolva esse problema delas? E aí você fez esse MVP. Na medida que você vai lançando beta, melhorando esse produto, você vai descobrindo qual de fato é a necessidade dessas pessoas. E aí, nesse momento, às vezes você fala, opa, eu achava que a necessidade era A, mas a necessidade é B. Eu já vi vários casos de empreendedores que iteraram completamente seu modelo de negócio para poder fazer o negócio acontecer. Quando a gente começou a EasyTaxi, por exemplo, a minha ideia lá era conectar cooperativas com usuários. Então,
Então eu falei, beleza, vou usar a base de táxi da cooperativa, é óbvio, né? Puta, preguiça, né, gente? Ficar indo de ponto em ponto falando com um táxi lá. Imagina que loucura que era conseguir esse monte de táxi. Mais fácil na cooperativa, tem, sei lá, 500 táxis lá e pronto, resolve minha vida. Sento no ar-condicionado, Rio de Janeiro, né? Assino um contrato e já era. Né? Só que o caminho fácil geralmente não é o caminho que dá certo. Né? Geralmente é assim, não existe bala de prata. E foi isso que aconteceu com esse táxi. A gente foi iterando o modelo, iterando, aí depois a gente fez um software de gestão de despacho para quem aluga táxi para taxista, que tem esses caras que fazem isso também, para depois iterar para poder fazer, de fato, o modelo desse táxi lá, porque no final do dia, cara, a gente estava tão sem grana já, a gente já tinha comprado celular para o taxista, os caras não usavam, não engajavam, que a gente falou, a única chance que a gente tem que fazer esse negócio ser usado, né, pelo taxista é se ele comprar seu próprio celular, e aí o modelo vai dar certo. A gente acabou achando um modelo que, de fato, escala, ou seja, dificilmente você vai acertar de primeira o seu modelo, se acertar, você é um baita no sortudo, geralmente não acerta, você tem que mudar a forma como você opera, você tem que mudar o seu produto, às vezes mudar até teu cliente, e muitas vezes, na maioria, inclusive, o seu modelo de negócios. Mas o importante é que você solte esse negócio rápido. Né? E esse é meu mantra, que eu sempre falo para todo mundo, é que feito é melhor que perfeito. Esse é um negócio que rege a minha vida, e quando eu penso em produto, eu não consigo pensar em nada melhor do que isso. E muitas vezes a gente está com um produto já avançado, né? Então a gente quer fazer uma iteração, a gente quer lançar uma feature nova, e a gente espera muito para poder lançar essa feature nova. A gente fala, não, mas a empresa já tem bastante cliente, eu não posso vacilar aqui. É mentira, né? Você pode soltar assim. É óbvio que você não vai soltar uma porcaria, mas se você soltar uma versão não mal acabada, uma versão reduzida daquilo que você quer entregar, tá ótimo, né? Na Singu, por exemplo, a gente quer muito estrear, ainda esse ano, um modelo de assinatura. Né? O modelo tem tudo a ver com assinatura, Singu. A gente não fez ainda porque a gente estava fazendo o básico, né? Que a gente quer entregar, de fato, um serviço muito bom. A gente reduziu, tinha uns 20 serviços quando a gente começou a Singu lá no início de 2016, hoje em dia só tem 3, que é massagem, depilação e manicure, que são 3 serviços, que são serviços recorrentes, serviços codificáveis. Então, a gente, de fato, entendeu o que, de fato, que a gente quer o que a gente quer entregar, que, de fato, entrega valor para os usuários e usuárias. E aí, no final do dia, a gente falou, beleza, vamos flipar agora esse modelo, né, para um modelo de assinatura. Mas o que dá para fazer agora? Cara, dá para a gente pegar o produto do jeito que está ali mesmo, criar uma categoria nova, chamar isso de pacotes, dar um desconto de 15% lá e coloca um pacote de 10 unhas, né, e dá um desconto relevante para as pessoas. Criamos um negócio de assinatura. Começou por assim. Né? O próximo passo vai ser, de fato, fazer uma assinatura recorrente, tal qual Netflix. Mas a gente começou fazendo um modelo com pacotes. Ou seja, não era o ideal, mas é o que dá para ser feito agora. Ele já está vendendo. E assim a gente vai aprendendo, de fato, o que as pessoas querem, qual que é o preço certo, né? Qual que é a frequência que eles usam, para a gente poder criar um produto melhor. A gente fez aquela história, né, de fazer o skate, fazer o patinete, até chegar no carro. É exatamente o que a gente está fazendo agora. Então, assim, se você está nesse momento, né, fazendo a tua sprint ali, ou, meu produto está quase saindo, faltam uns 3 negócios, não, já bota do jeito que está mesmo. Se ele já entrega o core, se já entrega aquela proposta central que você quer resolver o problema do cliente, já bota para rodar, que o negócio vai dar certo. E muita gente me pergunta, fala, mas como é que eu monto o meu time, né? E, cara, time é complexo demais. Time de fundador, que eu estou falando, né? Time de fundador, geralmente, assim, eu vejo muito o pessoal pegar namorado, esposa, marido, amigo de faculdade e fazer o time ali. Né? Isso é bem perigoso. Conheço alguns casos de sucesso que deu, né? De pessoal que é casado e fez um negócio que deu mega certo, amigos que fez um negócio que deu mega certo. O meu caso, por exemplo. Mas só que não é verdade que para a maioria das pessoas dá certo. A Singu, por exemplo, a EasyTax, por exemplo, quase quebrou no início porque eu montei esse time errado, basicamente formando com amigos. Ali a gente teve que reestruturar tudo e fazer um negócio melhor. Esse time, eu considero que tem que ter essa configuração aí, tá? Tem que ter um cara para tocar a máquina, é um cara que vai fazer ali a engrenagem rodar, que é esse cara que eu chamo de administrador, não quer dizer que o cara é administrador, tá? Pode ser economista, engenheiro. Tem que ser um cara geralmente de exatas, cara para tocar o financeiro e operacional da companhia. Geralmente, esses caras de exatas fazem isso melhor do que pessoas de humanas, tá? Para tocar, de fato, o dia a dia da companhia. Óbvio que existem suas exceções. No geral, esses caras fazem isso melhor. Eu costumo pegar engenheiro para fazer isso. E aí, o dev, né, o cara que vai tocar a sua tech. Esse cara é primordial se a gente quiser fazer uma empresa de tecnologia, mas eu digo que hoje em dia, cara, até padaria tem espaço. E obviamente que tem espaço para o dev. Né? Se o cara for uma padaria grande, por exemplo, ele vai precisar de um ERP,
vai precisar de um sistema de vendas. Né? Às vezes o cara quer começar a fazer uma entrega ali num determinado prédio, tá? Ele quer fazer alguma coisa para o cara poder fazer um pedido online. Qualquer lugar tem espaço para tecnologia. A verdade é isso. E, por fim, esse cara aí que eu estou chamando de líder, né? Que se a gente fosse falar na nossa linguagem, eu chamaria de hustler. Que é o cara que resolve o problema. Basicamente é isso. Então, o cara que vai tocar negócios, né, vendas, tal, que vai tocar RH, que vai correr atrás das pessoas, né, que vai conseguir os primeiros funcionários ali, depois vai tocar ali com a diretoria, quem são os caras que vão compor o negócio, e que vai buscar investimento. Essa configuração geralmente dá certo. Tem que ter cuidado com um negócio aqui, a gente tende a esquecer disso, tá? E fazer fundraising é chato, viu, gente? Eu sei que eu faço direto. Esse cara aqui, ele não pode simplesmente fazer fundraising, não, tá? Principalmente no início do negócio. Esse cara tem que meter a mão. Né? Que o negócio ele não pode iniciar com muita gente. Tem que iniciar com 2, 3 pessoas no máximo. Sozinho é muito ruim, tá, gente? Eu não recomendo ninguém começar negócio sozinho, porque empreender é uma das atividades mais maníaco-depressivas que você pode ver na sua vida. Todo mundo sabe que é difícil. Você acorda feliz, no meio do almoço você está triste, aí no final do dia você acha que sua vida vai acabar, aí à noite você está feliz de novo. Não é essa loucura que a gente vive? Todo dia a gente acha que nossa vida vai acabar e você recebe um e-mail, o melhor dia da sua vida, vai beber, aí depois você fala, puta, eu fui beber, tô fudido, tô cheio de coisa para entregar, aí você fica triste de novo, começa a virar noite. É isso que é empreender, né? A gente acaba esquecendo dessa realidade e fala, puta, eu sou um cara que vai buscar investimento, né? Vai falir o negócio, não tem a menor dúvida que se esse cara não meter a mão, eu meto a mão nas coisas até hoje, cara. Singu já tá grande, pô. Singu já deve fazer uns 7 milhões de faturamento esse ano. Eu meto a mão até hoje, eu toco produto, né? Eu toco RH, faço algumas coisas ali na empresa de operacional mesmo, que poderia ter colocado alguém para fazer, mas é importante esse cara que vai tocar negócios ali, ter uma função na companhia. Ninguém pode ficar sem função, não, tá? E aí tem geralmente aquela história ali, o cara, mas vamos fazer o seguinte, eu não posso sair do meu trabalho agora, né? Mas eu invisto, aí vocês vão tocando, quando o negócio engrenar, eu saio do meu trabalho. Furado, eu tentei fazer isso com os táxis também, não dá certo. Vai na minha, não conheço ninguém que conseguiu fazer um negócio de sucesso desse jeito, ou você entra de cabeça no negócio ou você não faz. Porque eu vou te falar, entrando de cabeça já é difícil, mais de 90% já falha. Imagina se você quiser fazer meio termo, né? Ah, não, eu vou part-time agora. Não vai dar certo, cara. Desculpa, é uma péssima notícia. É foda você deixar um salário bom, eu sei. Vai fazer o quê? É verdade. Ou você entra de cabeça no negócio, ou não vai dar certo. E é injusto com as pessoas que entraram de cabeça nesse negócio, né? Posso morder minha língua, podem ter casos, exceções ali que deram certo, mas eu tenho certeza, se a gente botar 1000 casos aqui, sei lá, 2 deram certo desse jeito, e o resto que deu certo ali foi pessoas que largaram tudo, abdicaram e foram fazer o negócio acontecer, né? A Zitax foi minha 4ª empresa lá. Eu tive aquela primeira lá em Carangola, que aí, na verdade, nem de CNPJ tinha, mas meu primeiro CNPJ eu tive com 18 para 19 anos, montei uma agência de gamificação e mídia social, deu errado. Aí depois eu montei uma agência de construção de software, aí deu certo. E nessa agência de construção de software, gente, eu já tinha, sei lá, uns 22 anos. A gente está falando aí de, sei lá, de 2008, alguma coisa do tipo 2009, tinha meus 22 anos ali, e eu estava ganhando bem, sabe? Estava me dando de lucro, assim, eu botava no bolso, sei lá, 20 pau por mês já. Era uma puta de uma grana para mim que tinha 22 anos, eu jamais tinha imaginado, sempre fui pobre, do nada comecei a ganhar essa grana, eu jamais tinha imaginado, na minha vida, ganhar essa grana com aquela idade. Eu larguei esse negócio para fazer esse táxi. Larguei mesmo, e passei dificuldade, viu, gente? Eu comi miojo demais até o negócio dar certo. É verdade, o negócio foi treta, já fui valet, já distribuí panfleto na rua para arrumar grana, fiz de tudo para poder focar no negócio. E larguei um negócio que me dava uma puta de uma grana legal. Né? Vendi a minha participação para o meu amigo ali, quando a gente fala vendi, parece que ganhei uma mega grana. Ganhei nada. Me sustentou 6 meses, 8 meses. Aí depois, o negócio foi na dificuldade mesmo. E abdiquei disso para poder fazer EasyTax. Então, assim, todo mundo consegue abdicar para fazer o negócio se você de fato acredita nisso. Agora, não entra para empreender, e isso é importante a gente ter essa conversa, achando que você vai empreender e vai ganhar dinheiro pra caramba. A realidade é que geralmente não ganha, tá? Se eu não me engano, eu já vi um dado do Sebrae, eu não tenho certeza desse percentual, posso estar errado, mas eu acho que 70% dos empreendedores trabalham para pagar conta. O cara não é rico. Rico mesmo é um percentual ínfimo dos empreendedores que, de fato, ficam ricos no país. A gente sabe que tem uns bandidos, né, que eles chamam de empreendedores, que faz M&A bilionário nos Estados Unidos com nosso dinheiro. Tá? Mas empreendedor de verdade mesmo, poucos, de fato, conseguem ganhar dinheiro. Então, é muito difícil. Então, se você quer empreender, porque você fala, eu quero empreender porque eu estou trabalhando demais. Está erradíssimo, você vai trabalhar o triplo. Pode ter certeza disso, empreendendo. Ou quero empreender porque eu não aguento mais meu chefe. Cara, troca de emprego, não vai empreender só por causa disso.
quero empreender porque, cara, eu quero ter uma vida melhor, acho que eu quero ganhar muito mais dinheiro. Geralmente não vai ganhar, né? Vai empreender se você, de fato, tem uma dor que te incomoda tanto, que você deita no travesseiro lá, você fica pensando naquilo, fala, nossa, eu queria muito fazer esse negócio. E aí você tem que fazer um racional assim, se eu não ficar rico com isso aqui, eu continuo querendo fazer esse negócio? Sim, então vai fazer. É porque realmente você ama aquele negócio, você tem isso como propósito de vida, você acha que é muito mais legal. E aí, se você ganhar dinheiro mesmo, é consequência. Porque você fez isso muito bem. Geralmente, inclusive, quem ganha dinheiro é quem faz o negócio despretensiosamente, que fala, cara, todo mundo sonha grande quando pensa no negócio. Nossa, o negócio vai valer bilhão, tal, tudo bem. Mas aí, quando você, de fato, cai de cabeça no problema e resolve o negócio no coração, acaba dando mais certo, né? Mas não entra nessa simplesmente ficar de grana, que é mais fácil ganhar dinheiro no mercado. Puta, eu tenho amigos meus que eu conheço que estão no mercado financeiro aí, que os caras tiram 3 milhas por ano, 5 milhas por ano. Dá para ganhar muito dinheiro no mercado também. Empreender é muito mais difícil, né? Mas quando também acerta o jackpot lá, o negócio tende a ser grande. Nem sempre é tão grande, né? Porque empreender é tão difícil, gente, por causa dessas experiências maníaco-depressivas que a gente falou, por causa dos problemas do dia a dia. E aí, às vezes, você tem um negócio bom pra caramba lá e fala, beleza, mas eu não consigo capital. Aí que tá. Levantar capital no Brasil é difícil demais, não é novidade para ninguém, né? E por que é difícil? Porque a gente tem uma grande contribuição do nosso amiguinho Estado, né? A gente tem uma taxa de juros aqui que ajuda demais o empreendedor, né? Chegou a bater 14% no ano passado. Agora, se eu não me engano, a Selic está 8%. Então, o investidor lá, imagina que o cara tem 10 milhões ali na conta, aí ele tem uma escolha ali, né? Ou ele investe numa carteira segura ali, digamos que o cara é muito burro, vai botar tudo no CDI. Aí botou tudo no CDI ali, e no ano passado ele estava tendo ali 14, 15% de valorização num ano do capital dele, né? O cara vai para quê tomar um risco de investir em startup, né? Que se der certo o negócio, você vai ver a cor do dinheiro depois de 3 anos ou mais. Não faz sentido financeiramente investir em startup no Brasil. É muito fácil ganhar dinheiro, né? Os últimos 12, 13 anos de governo construiu um país perfeito para o rico. É muito fácil ganhar dinheiro quem tem dinheiro no Brasil. Agora, quem não tem dinheiro, esse aí está enrolado. É difícil demais fazer dinheiro, porque como que a gente ganha dinheiro, né? Ou a gente trabalha num lugar que pague tão bem para a gente consiga fazer nossas reservas e investe, ou a gente cria valor para a sociedade através de um negócio e a gente é recompensado por esse valor, né? Só que para eu fazer um negócio, eu preciso de financiamento. Eu vou arrumar financiamento aonde? Já tentou pegar empréstimo no banco, pra vocês verem como é que é? Se você conseguir, cara, tem um juros que te estupra, você não tem condição nenhuma de fazer um negócio aqui, né? E aí você olha para os Estados Unidos, você tem uma taxa de juros a 1% ao ano. Então, ou o cara investe em risco, em startup, em mercado de capital, ou esse cara não vai fazer dinheiro. O dinheiro dele vai fletar. Se tiver uma inflaçãozinha ali, ele perde dinheiro. Não tem conversa. É muito difícil ganhar dinheiro nos Estados Unidos e economias desenvolvidas. É uma característica de economias bem desenvolvidas. É difícil ganhar dinheiro fácil. O cara tem que investir em risco. E aí, quando você investe em risco, financia gente igual a gente, né? E gente que cria valor para a sociedade, que cria produto novo. O Brasil, essa não é a realidade, né? A gente tem uma realidade ao contrário. A gente tem, cara, um país que a gente trabalha basicamente 6 meses para pagar imposto, para quê? Para financiar o Joesley Batista, o Ike Batista. O BNDES, 95% de quase 1 trilhão que ele distribuiu nos últimos 10 anos, foi para esses caras. Foi para essa galera que não precisa de grana, né? O Zé da padaria, que quer abrir uma padaria ali, o BNDES nem recebe lá. Não tem nem roupa para chegar lá, os caras estão tudo de terno. Então, não é feito para o povo. Né? O BNDES foi feito para roubar dinheiro do pobre e entregar para o rico. O Brasil foi feito para isso. Né? A gente tem um país feito para o rico. Então, não crie um negócio contando que você vai conseguir levantar capital. Você tem que criar um negócio que, do dia zero, ele já te dá receita. É óbvio que a gente precisa de capital para fazer o negócio, mas saiba que vai ser quase impossível. Se você conseguir capital, parabéns. Tente criar um negócio que você não dependa de capital. E existem maneiras de fazer isso. Tá? Eu conheço um monte de gente que fez isso. A gente fez isso na Singu. Levantamos capital para acelerar o negócio. O negócio giraria só com o capital que a gente colocou lá. E aí, quando você olha para o Brasil, né, você vê, a gente tem a poderosa Gâmbia na nossa frente ali, para poder levantar capital lá, é muito mais fácil, né? Nigéria, né? Uma vez a gente tinha esse táxi na Nigéria, estava descendo no aeroporto lá, aí uns 10 minutos lá do aeroporto, eu vi um corpo, um cara morto, assim, na beirada da estrada, aí eu falei com o taxista, tipo, muito surpreso, tinha um cara morto na beirada da estrada, ele falou, aqui é assim mesmo, tipo assim, na Nigéria é mais fácil levantar capital que o Brasil, né? Mali, né?
Aposto que a maioria de vocês nunca nem ouviu falar nesse troço. Eu não tinha ouvido até ver essa pesquisa. Mali é mais fácil levantar capital que o Brasil. Ou seja, é muito difícil empreender nesse país, gente. Esse é um dos piores países no mundo para fazer negócio. Então, a gente tem que criar um negócio que não dependa de fundraising, porque fundraising aqui é difícil. Mas, se precisar fazer fundraising, você tem algumas alternativas aqui, né? Você tem as aceleradoras, que tem pouca que presta, vocês sabem disso. Tem um monte de aceleradora que o pessoal faz aceleradora porque não tem emprego, e fala, fazer aceleradora aí, tá? Difícil, a maioria não presta. Aí você tem investidor anjo que não investe nada, só sai na mídia. Mas investidor anjo mesmo, gente, quem que são esses caras, tá? Primeiro que ele não vai sair na mídia. Porque tem medo de Receita Federal, esses caras não querem, você sabe como é que é no Brasil, né? O Estado faz de tudo para roubar a gente. Então o cara não sai falando para todo mundo aí que ele é investidor, que ele é rico, isso é o contrário, que tem dinheiro não fala para ninguém. Esses caras geralmente são mega executivos, tá? Ou são ex-empreendedores, não existe ex-empreendedor, mas o cara que já fez seu exit ali, esses caras geralmente fazem um investimento ou outro, e você tem muito hoje a figura dos herdeiros, que acabam, o pessoal recebeu uma grana ali da família, e aí ele está fora do family office ainda, e fala, mas eu quero me aventurar nisso aqui. Tem um grupo de herdeiros no Brasil, que estão se formando aí, que esses caras vão fomentar o mercado de inovação no Brasil. Esses caras vão salvar o Brasil. Tá? Tem um grupo aqui em São Paulo de umas 15 pessoas que eu conheço. Esses caras estão investindo em alguns negócios, cherry picking mesmo, pegam um negócio que é muito bom, um fundador que é muito bom, vai investindo um pouco de grana ali e estão fomentando esse negócio. Tá? Esses caras estão transformando completamente o ecossistema aqui, silenciosamente. Vocês nunca nem ouviram falar deles. E provavelmente só vai ouvir se o cara se interessar pelo seu negócio. Né? E chega lá e fala, opa, esse negócio é legal, vamos conversar. Esses caras estão fazendo isso. Então, esses caras que são investidores, não adianta ficar procurando essa galera da mídia aí, que é difícil, cara. Esses caras não investem, não falam muito, investe pouco. Né? Procura teu ex-chefe, o chefe de algum amigo seu que você conhece, né? O presidente de alguma empresa que tem a ver com o teu negócio. Chega para esses caras, às vezes o cara nunca fez um investimento anjo. Aí você vai ter que explicar para ele que de fato é investimento anjo, né? Qual o tipo de instrumento que eu vou usar para o cara poder investir. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa parte de instrumentos. Né? Explica para o cara, convence ele a investir em inovação. Muitas vezes esse cara vai acabar aceitando. Né? Você tem a figura do Equity Crowdfunding, que agora foi regulado pela CVM, se eu não me engano, você pode levantar até 5 milhões de reais. E você tem o Brota, que faz isso no Brasil, não conheço outro, se eu não me engano, deve ter, mas eu só conheço o Brota. E aí você tem esses caras que fazem seed capital, né? Que são geralmente fundinhos institucionais, que fazem um primeiro investimento ali na companhia. Né? Aqui no Brasil tem um atuando que é maravilhoso, que chama Canary, que é formado pelo Júlio Vasconcelos, o Mate da Print, o Júlio Vasconcelos do Peixe Urbano. E ele pegou um grupo de empreendedores muito bons ali, os caras são ótimos mesmo. Realmente o negócio é estrutura de gringa, assim, o primeiro grande fundo de seed capital que surgiu aqui no país. Estão fazendo bastante investimento em negócios bons aí. Mas eu sei deles, não sei de mais nenhum que de fato faz seed da forma como eles fazem. Né? Então, o negócio tem muito pouco. Né? E aí você tem os family offices, que é onde está o pote de ouro mesmo, se a gente pode chamar assim. Né? Os family offices, por muitos anos, eles basicamente investiam em mercado de capital e imobiliário. Né? Então, comprava prédio, investia em títulos imobiliários e bastante mercado de capital. Agora, esses caras ganharam tanta grana que eles estão até arriscando investir em VC. E muito puxado pelos herdeiros. Os herdeiros que foram para Harvard, foram para Stanford, se formaram em grandes universidades, trabalharam no mercado. Tem muito herdeiro que trabalha de verdade, tá, gente? Os caras realmente trabalham, são inteligentes. Não é porque nasceram bilionários que deixaram o negócio para lá. Eu conheço, como eu falei, uns 15 aí que realmente trabalham de verdade e querem fazer as coisas. Esses caras estão incentivando ali os pais, os avós, os tios, a investir em venture capital. Então, hoje, os maiores family offices, a maioria está olhando para venture capital já. Aí que está o caminho do dinheiro. Né? E qual é a hora que você procura esses caras? Né? É a hora que você já tem seu beta na rua, já está faturando alguma coisa, que não adianta virar para esse cara e falar, não, minha receita vai ser baseada em publicidade, daqui a 5 anos eu vou ganhar um primeiro real. Não vai rolar, né? Não tem espaço para isso no Brasil. Ah, mas o Facebook fez isso, tá? O Facebook está nos Estados Unidos, meu filho, aqui você está no Brasil. Não tem espaço para isso. Aqui ou você cria um negócio que você sabe como você vai ganhar dinheiro no dia zero, ou você não vai achar dinheiro. Não tem a menor chance de você achar dinheiro. A verdade é essa. E aí esses caras do Family Office, se você tiver um produto bom,
com um time comprometido, 100% dedicado ao negócio, 100% mesmo, tá? Eu diria 110%, de cabeça no negócio, e que realmente esteja resolvendo um problema ali, o cara vai testar teu produto, cara. Ele vai usar e ele fala, puta, realmente esse negócio aqui resolveu a minha vida, o cara vai aceitar falar com você. Eles são bem abertos. Como que eu acho os family office? Bem simples. Quem que são os caras mais ricos do Brasil? Todo mundo tem family office. Só você pegar essa lista ali e pesquisar que você vai achar o family office do cara. Manda um e-mail. E aí, pô, não adianta mandar e-mail para 1, 2, 3, falar, ninguém me respondeu. Manda para os 50. Desses 50, talvez 2 te respondam. E aí você vai conseguindo reunião, um cara te apresenta para outro, e aí vai. Se vira, né? O famoso se vira. E, por fim, você tem Venture Capital, né? Que você tem 3 grandes fundos no Brasil, que é basicamente o Redpoint, Monax e a Kazek, que fazem investimentos com tickets maiores, né? Geralmente, tickets maiores ali de 4 milhões, 5 milhões, até 10 milhões de reais, eles fazem esse investimento ali. E BRICS faz ticket um pouco menor, que é seria o quarto poder ali, acaba fazendo um ticket um pouco menor em Venture Capital. Mas para você chegar nessa hora aí, você já tem que estar faturando uma baba aí, tá? Você tem que estar fazendo uns 300 pau de receita por mês, aí está na hora de você procurar um Venture Capital, porque esses caras fazem o famoso Series A, tá? Eles não fazem investimento, até fazem, mas é muita exceção, investimento antes disso. Então esse é o caminho do dinheiro no Brasil. É onde, de fato, você acha dinheiro, né? Não adianta ficar perdendo tempo. E, de novo, eu vou falar isso mais uma vez, porque é muito importante vocês entendam isso. Função de founder não é achar dinheiro. A função de founder é trabalhar na empresa. Achar dinheiro é um a mais. Eu sei que se não achar dinheiro, morre, né? Fazer o quê? Mas aí, meu irmão, se durante o dia você tem que procurar dinheiro, trabalhe na madrugada. Né? Que eu costumo falar que você tem que tocar o negócio igual a padaria, né? Que aí, durante o dia ali, você vende, né? E aí, à noite, você contabiliza. Agora, nesse caso aqui, na madrugada, você, além de contabilizar, vai ter que trabalhar, para poder criar o seu produto. E o padeiro faz isso também, né? Acorda lá 4 horas da manhã e vai fazer pão. É mais ou menos o que você vai ter que fazer, só que, às vezes, você não vai conseguir nem dormir. Eu recomendo Venvance, tá? Ajuda muito. Ou Ritalina. Eu falei que eu ia falar de instrumentos aqui para você levar para o investidor anjo, né? Qual que é o instrumento que eu acho legal para vocês usarem com esses caras? Eles têm medo de ficar, enfim, o nome deles estarem no contrato social da companhia quebrar, tomar um processo e isso bater nos caras. Os caras têm negócios gigantes, né? Você pode travar uma empresa gigante por causa de uma dívidazinha trabalhista de nada. Então, o cara não quer estar envolvido nesses negócios. Só que tem um mecanismo no direito societário, que aqui no Brasil o pessoal gosta de chamar de debênture conversível, né? Que é a convertible note. Né? Então, essa nota conversível é basicamente uma dívida que ele emite contra a empresa, dizendo que a empresa tem uma dívida com ele de tantos por cento de equity. Aí, quando a gente fala de dívida, a gente fala de cap, não fala de valuation, né? Mas que é mais ou menos a mesma coisa, é só um nome diferente. Aí você bota um cap lá, então, digamos, eu vou emitir aqui uma dívida de 300 mil reais a um cap de 3 milhões de reais. Né? Então, esse cara, em tese, na próxima conversão, quando você fizer, aí você bota uma regra de conversão, né? Geralmente você bota 2 anos ou o próximo round. Então, no próximo round ou até 2 anos, esse cara teria direito a pelo menos 10% da companhia. E o cap é isso, né? Que é o máximo que você vai chegar ali de valor da conversão. Agora, você pode ser menos, né? Você pode converter, pode conseguir investimento, sei lá, um valuation de 2 milhões de reais, aí você vai ter que dar mais equity para esse cara. Tira do seu, né? Esse veículo de debênture conversível, ele é muito usado nos Estados Unidos, né? Você tem, nos Estados Unidos lá é bem mais fácil, então você entra no Y Combinator, lá você pode baixar esse rol de documentos lá, você tem a debênture conversível dos caras lá, que é a Convertible Note. Na verdade, nos Estados Unidos está usando muito um negócio chamado SAFE, que é parecido, mas que é um mecanismo mais simplificado ainda. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem lugar onde você possa baixar isso, mas eu pretendo ainda, quando eu tiver pelo menos uns 2 dias de folga, subir lá no meu site, no nadaís.com.br, alguns materiais, algumas planilhas que eu uso, e subir um modelo de contrato desse para quem quiser usar. Eu pretendo fazer isso, eu prometo que eu vou fazer isso até o final do ano, sem a menor sombra de dúvida. Sugere para os caras isso aí, no mínimo pesquisa no Google, que é essa história para vocês entenderem um pouco melhor, sugere para isso aí, para esses caras que provavelmente vai facilitar a decisão deles, tá? Porque a decisão do cara, muitas vezes, não é financeira. Dinheiro pro cara, 300 mil reais. Tem gente aí que 300 mil reais é igual 10 reais pra gente. Então, pro cara não faz diferença nenhuma. Na verdade, para ele, o que faz diferença é se esse negócio vai bater nele ou não, se tiver algum problema. Então, por isso que é importante você dar uma segurança jurídica para esses caras aí. E aí, falando de dinheiro, né, captamos dinheiro, montamos o time de fundador lá, contratamos algumas pessoas, agora vamos escalar esse negócio, né? Como que eu escalei a EasyTaxi lá tão rápido, né? A gente fundou o negócio lá em junho de 2011,
E aí, em setembro de 2012, a gente assinou nosso investimento, caiu 10 milhões de reais na conta, foi o segundo maior CISA da história do país. Na verdade, o Nubank fez o maior agora, mas até então era o nosso. E aí eu me vi com tanta grana lá no bolso, eu falei, beleza, então a gente tem que evoluir essa empresa muito rápido, escalar muito rápido, para que no próximo round eu não seja tão diluído quanto eu fui agora. Eu não tive opção, tá, gente? Pegar muita grana é errado. Na verdade, eu só peguei porque eu não tive outra opção. A gente está falando de 2011, não tinha opção de grana no Brasil para Venture Capital, tinha muito poucos, na verdade. E quem tinha não acreditava no modelo, porque não existia esse modelo por aí, né? A pessoa fala, mas o Uber surgiu em 2009. Não surgiu nada, o negócio começou a operar lá meio para o final de 2010 mesmo, ali nos Estados Unidos, ninguém sabia que esse negócio existe. Tanto que quando a gente falava de EasyTaxi aqui, o pessoal falou, cara, se isso fosse bom mesmo, o pessoal faria nos Estados Unidos, cuidado com esse modelo. Ninguém sabia que esses troços rolavam, então estava tudo muito no início ali, esse mercado de transporte. Então, não tinha muita confiança de investidores para poder levantar capital. 4% da população brasileira tinha smartphone com internet, e ninguém acreditava que esse negócio de fato ia deslanchar. Não conseguimos capital. Por muito tempo. Aí chegou uma proposta lá de compra da empresa, na verdade. Então, o pessoal ofereceu lá uma puta de uma grana para a gente, né, na época, para comprar a companhia. Aí eu virei para o sócio e falei, gente, se os caras saíram lá da Alemanha para oferecer essa grana aqui para a gente, para comprar um negócio aqui, porque o negócio vale alguma coisa, é bonzinho que eles não são. Então, vamos repensar esse troço aqui, não vamos vender esse troço agora. A gente já, ralou até agora, cara. Estamos 1 ano comendo miojo para vir aqui e vender tudo agora, por causa disso. A grana não ia mudar a vida, mas não ia resolver para sempre. Essa que era a história. E aí o racional que a gente fez naquele momento é falar, a gente começou esse negócio por causa de grana? Não, então por que a gente vai fazer esse troço agora, de M&A? Vamos fazer um negócio, cara. O nosso sonho era construir isso, a gente realmente gosta desse mercado, a gente quer resolver esse problema, vamos tocar o barco. E a gente negou o M&A e acabou que isso descambou a virar um investimento, só com a condição de que o pessoal queria ser majoritário. O que é uma mega de uma cagada para o investidor, tá? Mas era como os caras operavam ali, eles queriam ser majoritário, então a gente pegou muita grana, a verdade foi essa. E aí quando a gente pegou muita grana, eu falei, bom, eu preciso valorizar, né? A gente ficou naquele momento ali com 30% da empresa só, é muito errado, não façam isso, tá? Na tua primeira rodada você tem que entregar aí 15%, 10%, no máximo 20%, mas a gente não tinha opção, tinha 24 anos, não tinha contato, estava no Rio de Janeiro ainda. Se aqui não tem dinheiro, imagina no Rio de Janeiro, né? Lá que não tem mesmo, principalmente agora. Aí eu não tinha muita opção, era aquilo ali ou nada, não tem o que fazer. E aí quando a gente pegou aquela grana, eu falei, beleza, vamos escalar isso. Eu tinha um compromisso com os investidores de escalar para 18 países, e acabou que 18 países a gente fez em menos de 1 ano, assim, foi muito rápido. Como é que a gente modelou essa história, né? A gente tinha um time lá que a gente chamava de SWAT Team, né? Eu mais 2, a gente se dividia lá, a gente checava as leis e as regulamentações do país que a gente queria ir. Uma vez que esse negócio estava checado, a gente analisava o mercado. Qual ferramenta que geralmente eu uso para analisar o mercado? Até hoje, tá? O estatista, conhece Mudo, né? Esse estatista, muitos dos relatórios ali são gratuitos. Quando você quer alguma coisa mais granularizada, você acaba tendo que pagar. Eu pago pela ferramenta porque eu sou viciado em dados, acabo tentando validar algumas coisas ali no dia a dia, olhar alguns mercados que eu tenho curiosidade, e aí eu uso esses reports do estatista. O que não está no estatista, geralmente se acha em instituto de pesquisa daquele país ali, localmente, né? E aí facilita muito para você analisar o mercado. Analisou o mercado, você vai definir esses Key Position Indicators. O que é isso, né? São os indicadores chaves. É o que vai balizar se o negócio está dando certo ou se o negócio está dando errado. Antes de você começar qualquer coisa, você tem que saber esses indicadores do seu negócio. Para escalar, então, aí que você tem que saber mesmo, né? O que vai dizer se o negócio está indo bem ou está indo mal? Define esse negócio. Definiu isso, bate a mão no telefone, acha um escritório jurídico, né, um escritório de advocacia local, já começa a fazer a abertura da empresa. Nesse momento que você já está fazendo a abertura da empresa, você já está entrevistando um monte de gente. Onde você acha essas pessoas? LinkedIn. Bem simples. Defina o perfil da pessoa que você quer contratar para Country Manager. O que eu vi que funciona para mim? Tá? Eu pegava post-MBA, pessoal que terminou o MBA, eu selecionei as 10 melhores escolas de MBA do mundo, falei, eu quero esses caras, eu quero o pessoal que veio de IB, do banco, ou que veio de consultoria. Aí selecionei algumas consultorias ali, bem, McKinsey, que eu achava que os caras são bons o suficiente, já tinha um filtro legal, queria pegar esses caras, achei que tinha o perfil. Gente sempre abaixo de 30 anos, ou seja, gente que em tese tinha sangue nos olhos. Aí eu mandava um e-mail frio mesmo para esses caras via LinkedIn, né? Eu pago aquele LinkedIn Premium, mandava para um monte de gente, uns 50% deles me respondiam, vai. E aí eu falava com esses caras que me respondiam por call, entrevistando esses caras. Eu queria selecionar ali, no final do dia, uns 10 negros para eu poder entrevistar pessoalmente. O que eu procurava
quando eu estava entrevistando esses caras para ser country manager, tá? Esse perfil de gente, geralmente é mega inteligente, sempre foi estudioso, então é capaz, né? É dedicado, é responsável, mas tem um defeito muito grande. Geralmente são extremamente bullshiteiros. Né? A grande maioria dos consultores, banqueiros que eu conheço, é tudo bullshiteiro. Na hora que o cara bota o cara vai para ali para o posto de gasolina, captar táxi, então o bicho não consegue fazer, trava, entendeu? O negócio dele é na frente da planilha e do PowerPoint. Aí eu testava se esse cara de fato era hands-on, se ele ia conseguir meter a mão na massa, fazer trabalho de macaco às vezes, ou seja, fazer o que tem que ser feito, né? No início do negócio, a maioria das coisas que você faz é coisas que não escalam, então tudo bem. Muita gente fala, mas isso não é escalável, tem esse mantra, isso é uma puta de uma bobagem. Você tem que fazer coisas não escaláveis mesmo para começar o negócio. Né? Você tem que fazer o que tem que ser feito, aí depois você vai automatizando o negócio e vai se tornando mais escalável. Agora, se você não começa fazendo coisa que não é escalável, às vezes você não começa nunca. E aí fica tarde. Né? Lembra daquele mantra, que feito é melhor que perfeito. Então eu testava isso nesses caras. Uma hora que eu achava de fato que eu achei um perfil que é hands-on, que não tem medo de trabalho, que está disposto a fazer o negócio, eu contratava esses caras. E contratava sempre com equity. Ou seja, o cara tinha um percentual da EasyTax naquele país. Então, daquele CNPJ, ele ia ter um equity ali para poder trabalhar. Com isso, a gente consegue reduzir salário e aumentar o commitment. Né? Se o cara é dono, ele trabalha como dono, ou deveria. Então, entrevistei um monte de gente lá por call, selecionei uns 10, peguei um avião, pousei no país, e aí se pousasse de manhã, por exemplo, de madrugada, na manhã já começava a entrevista, o dia inteiro, pum, conversando com todo mundo. Conversei com os caras ali, pessoalmente, olhei no olho, vi que o cara que eu queria, no final do dia, eu já sei qual cara que eu quero. Que, na verdade é essa, né? Você entrevista um monte de gente, quando você vê, assim, você já sabe mais ou menos quem que você quer contratar. E aí já contratava o cara e já falava, você tem que começar em 2 semanas, você vira lá no teu trabalho, enquanto isso eu vou montando a estrutura. Aí já procurava escritório, já ia contratando o básico do time que precisava lá e exigia que esse cara todo dia à noite passasse na companhia. Para ele já ir vendo o que está acontecendo, eu já ir passando para ele como que se opera o negócio. Mais ou menos em 2 semanas, a gente fazia o lançamento lá, fazia o kick-off do negócio, né, que era o tempo que tinha para o cara poder sair do trabalho dele e assumir lá o problema. Né. Nesse momento, quando eu estava montando o escritório, contratando outras pessoas, o time já estava fazendo a mesma coisa para o próximo país, checando lei, né, analisando o mercado, definindo KPI. Então, a gente se dividia bem e criou uma máquina ali que a gente foi, além do Brasil, para 34 países lá em 2 anos e pouco, para vocês terem ideia. Abrimos esse negócio lá. A minha gestão foi de 2011 até dezembro de 2014, né? Iniciei em janeiro de 2015 como board, fiquei até o meio do ano no board da companhia. A gente já estava lá em 35 países e éramos líderes globais na categoria naquele momento. Né? A gente já estava fazendo ali, sei lá, mais de 25 milhões de corridas globalmente. A gente tinha 500 mil de taxistas ali com a gente, tinha lá 420 cidades, tinha uns 20 milhões de clientes, ou seja, o negócio estava bem grande. Né? A gente conseguiu, a nossa gestão conseguiu dominar esse mercado de transporte lá, enquanto a gente fazia dessa forma, com paixão, com sangue nos olhos, sempre inovando esse negócio. A gente acabou criando lá a maior frota de táxi do mundo nesse período, operando lá em 4 continentes. Né? E talvez uma das maiores lições que eu aprendi nesse momento foi essa lição de cultura, a importância de uma cultura para poder se criar uma empresa desse tamanho. Porque qual que é essa história de cultura? Né? Muita gente acha que cultura é escrever uns negócios bonitinhos na parede, né? Mandar uns e-mails bonitinhos para as pessoas, colocar missão, visão e valores, mas isso não é cultura. Cultura é exemplo, né? Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está vendo. Né? Quando você não está na sala, ali, o que está acontecendo ali, de fato, é a cultura que você implementou na sua companhia. E eu sempre dei muito valor para isso. As literaturas que eu sempre li, é muito voltado para isso. E na EasyTax eu tive um desafio gigante de cultura, porque a empresa era muito grande. Né? Eu lidava com 34 culturas diferentes das minhas, né? Com gente muito melhor do que eu. Então eu tive que me preparar muito bem para poder manter todo mundo alinhado. Então, às vezes eu converso com CEOs que empresas estão em mais de um país, empresas globais, eles sempre relatam esse desafio. Como que você consegue manter todo mundo alinhado se o cara tem uma realidade diferente, num macroambiente diferente, numa cultura diferente? Só tem uma forma de você fazer isso, gente, com um propósito. Né? E, cara, isso aqui não é papinho motivacional, não. É verdade. Assim, quando você lê o Exponential Organizations, você vê que os caras colocam algumas características ali de empresas exponenciais. Né? Uso de tecnologia, uso de dados e propósito. Né? E aí, se eu for para o old school,
né, Jim Collins, o professor Jim Collins, que é um dos maiores professores de gestão do mundo, no Good to Great, quando ele fala daquele hedgehog concept, né, eu não sei qual que é a tradução desse troço, que eu não vi o livro em português. Se alguém souber, fala aí, pessoal. Ele fala desse conceito de hedgehog concept, que basicamente é você juntar um time AAA, né, um time muito bom de pessoas, propósito e manter todo mundo alinhado na missão. Ou seja, antes de você traçar o plano estratégico, você envolve os stakeholders ali nesse plano estratégico. Mas fala do propósito. Ou seja, até o old school management já fala de propósito também. E esse foi um negócio que eu aprendi bastante, né? Como vocês perceberam, eu sou libertário, então eu sempre falava desse negócio de equalização de gênero, do quanto que a EasyTax precisa impactar no mercado local, que a gente precisa, de fato, melhorar a vida das pessoas. E aí, em 2015, a Arábia Saudita foi o primeiro ano que a Arábia Saudita permitiu que as mulheres votassem, né? E países árabes, vocês sabem, né? É extremamente misógino, é um negócio, coisa de louco, né? É extremamente religioso, tal, consequentemente tóxico para as pessoas, principalmente para as mulheres. E aí os caras falaram, beleza, a mulher pode votar. Mas a Arábia Saudita é aquela loucura, né, gente? Assim, é como você sair daqui para Alphaville, e aí você vai ter alguma coisa lá, só que não tem nada ao redor e quase não tem transporte público. E mulher é proibida por lei em países árabes de dirigir. Não pode dirigir. Então, a mulher só pode, inclusive, entrar num táxi assim, se tiver uma autorização do pai, ou do marido, ou do irmão mais velho, né? É uma treta danada essa história aí. E aí, o que o meu time fez lá? Pra vocês verem, eu já tinha saído da gestão, eu não estava na gestão mais, e o meu time resolveu fazer o dia do táxi de graça, corrida de graça, no dia da eleição, né? Ou seja, as mulheres não conseguiriam votar, porque elas não conseguiriam chegar com aquelas burcas lá debaixo de um sol literalmente de 50 graus, que às vezes faz lá, elas não conseguiriam chegar para votar. Não tem a menor chance. E a história era essa, a sociedade não queria que a mulher votasse. Eles só deixaram por causa de pressão da ONU. E aí o time fez o dia do táxi de graça, e as mulheres votaram em massa, né? Foi um dos maiores recordes de corrida que esse táxi teve até hoje, naquele momento lá, né? Isso rolou um problema diplomático para a gente. Aí o pessoal, a gente recebeu uma carta lá do Principado, né, pedindo para explicar por que a EasyTax fez a corrida de graça no dia da eleição, perguntando se a gente estava interferindo no processo eleitoral. E aí, obviamente, que a gente deu aquele belo somebody love brasileiro, dizendo que a gente é uma empresa brasileira, não faz a mínima ideia que estava rolando a eleição lá, que foi uma campanha global, né? Que é como a gente fez lá a resposta. E aí o pessoal me comunicou, no dia seguinte que eles fizeram isso, que eles falaram, cara, vai dar problema, porque o negócio foi maior do que a gente imaginava. Me comunicaram, então a gente tinha troca de e-mail, tinha conversa, e eu apoiei. Eu falei, nossa, vocês fizeram bem demais. Aí o bot foi para cima de mim, né? Falou, cara, isso é coisa sua, eu te conheço, esse negócio de libertário aí. Puta, olha o problema que você está causando para a gente lá, imagina o problema que ia causar a gente ter que sair do país, já gastou uma grana lá e tal. Eu defendi os caras lá, né? Briguei, bati de frente com o bot, porque, cara, isso que é cultura, né? Se a gente de fato tem propósito, se a gente de fato quer ajudar a comunidade com o nosso produto, a gente tem que fazer esse tipo de coisa, tem que tomar esse tipo de risco, né? É a mesma coisa ali com a Singu, né, gente? A Singu, quando eu criei a Singu, quando eu vi esse mercado, eu falei, cara, a gente tem um mercado aqui, que é um mercado de beleza, né, no Brasil, um mercado de 100 bilhões de reais, serviço de beleza, 46% disso, a gente tem um mercado de 46 bilhões de reais, 3 vezes maior que o mercado de transporte, e a maior inovação que eu vi nesse mercado nos últimos 100 anos foi servir champanhe para madame, em salão chique. Nunca vi ninguém fazer nada diferente, né, em serviço, ninguém inovou em nada. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Aí, quando eu fui pesquisar o mercado, eu falei, nossa, o salão pega 70% da manicure, coitada. 70% é muito, hein? Eu entendo os caras têm capex pra caramba. Salão é um business de gestão de fluxo de caixa e real estate, né? Se você pega o cabeleireiro mais famoso do Brasil, bota ele no Capão Redondo, ninguém vai lá atrás dele. O cara tem que estar no Guatemi, no JK, tal. Então é um business que é muito caro, pouca gente pode começar. De fato, é muito injusto, é muito seletivo, né? Menos de 1% dos salões de beleza tem lucro no Brasil. A maioria ou quebra, ou só paga a conta ou opera num prejuízo pequeno ali, né? Minha mãe é cabeleireira, ela viveu isso, né? Ela já colocou minha família em dificuldade quando ela tentou abrir o salão próprio dela. Eu falei, bom, vamos criar um negócio que, de fato, resolve o problema dessas pessoas e entrega um valor de verdade para a sociedade. Como o capitalismo deveria ser, né? Junta o útil ao agradável, todo mundo está feliz, todo mundo ganha dinheiro. E a gente criou a Singu, onde a gente repassa 70% do prestador de serviço e retém 30%. O que é, percentualmente, 33% a mais do que o mercado de transporte pega, né, que pega 20%. Então, já é muito. Então, o take rate, que é um dos maiores take rates do mundo em mercado de O2O. Está maravilhoso esse negócio, né? A gente criou, de fato, uma ferramenta meritocrática de ascensão social. Então, a gente pega pessoas de comunidades, né, que
trabalham pra caramba ali, ganham um pouco e faz as pessoas ganharem 3 vezes mais, às vezes 4 vezes mais. Tem manicure que tem mês que faz R$ 6.000 por mês, gente. Manicure nunca imaginou ganhar isso na vida. Né? Se ela trabalhar no W, ele vai tirar R$ 2.000 por mês, pra vocês terem ideia, que é o salário mais caro do Brasil. Pé e mão é R$ 120 ali no W. E com a gente, ela consegue tirar essa grana, né? A média das manicures tira R$ 2.500 trabalhando com a gente. Falou, bom, de fato, a gente criou uma ferramenta que muda a vida dessas pessoas. E ali, acho que esse foi o primeiro grande impacto que eu tive com a Singu. No início do ano, lá, a gente recebeu essa mensagem, o pessoal de atendimento, né, no grupo lá da Singu, de artistas, a menina mandando que comprou o carro dela, né? Falou, pô, tipo, meu sonho era ter um carro, aí comprou o Celtinha dela. Já teve mais um carro, mais um caso de menina comprando um carro. Tem casos assim, gente, é cada história, assim. O pessoal que chega lá e fala, gente, eu consegui me mudar, muito obrigado, né? Cheguei em prantos lá, agradecendo, porque tem muito caso de violência doméstica, né? E a mulher passa muito por isso, assim, que eu vi. Essas mulheres sofrem muita violência doméstica, elas não têm como sair de casa, porque elas não têm grana, não têm outra opção de vida, não tem o que fazer, não tem família, não tem mais nada. Ela acaba se submetendo àquilo. E aí, quando ela ganha, de fato, a sua independência, através do trabalho, né, do esforço, por isso uma ferramenta meritocrática, ela decide o que ela quer fazer com a sua vida. É por isso que eu amo tanto o que a gente faz na Singu. E a gente criou essa cultura lá. E acaba que o time trabalha com esse gás de fato, isso que de fato é empoderamento, não é testando no Facebook, né? Você quer trabalhar? Trabalha de 7 da manhã a 10 da noite, se você quiser, todo dia. Assim, todo dia a gente funciona, começa às 7 da manhã, o último atendimento inicia 10 da noite. Tem gente que trabalha todo dia, porque quer fazer dinheiro. Ou o cara quer, eu quero juntar dinheiro, porque eu quero dar entrada em algum carro, tal. Vai trabalhar todo dia. Se trabalha mais, ganha mais dinheiro. Trabalha menos, ganha menos. Ela escolhe o que ela quer fazer da vida. E a gente acabou criando essa cultura dentro da Singu, e isso faz com que o time trabalhe muito mais sem que a gente tenha que pedir que eles façam isso. Né? E no final do dia, quando a gente fala de cultura, a gente fala de time, a gente visa sempre uma coisa em comum, que é o crescimento. Né? Como que eu vou imprimir um growth nessa companhia aqui, algo que seja interessante? Quanto que a minha empresa deveria crescer por mês? Né? A Singu cresce 30% ao mês. Em média, até hoje, né? Óbvio que no início eu cresci 200%, né? É óbvio, sair de 0 para 20, né? Agora, quando você está numa base maior, é difícil, né? Você crescer tanto. Então, como que você consegue imprimir um crescimento sem gastar tanta grana? Lembrando que não tem dinheiro no Brasil, né? Esse tal desse Growth Hack ajuda. Né? Muita gente acha que crescer é simplesmente socar dinheiro no marketing, investir pra caramba em Facebook, em Google, e aí já era. Aí eu vou conseguir crescer. Não vai. Tem uma hora que você vai embarrigar, vai começar a ficar mais caro. Você tem que tomar muito cuidado com o tal do CAC, né? Que é o Customer Acquisition Cost, o seu custo de aquisição. Né? Tem uma outra métrica lá, que é mágica para o negócio, que é o tal do LTV, né, Lifetime Value, né? Se esse CAC não tiver uma recuperação em tempo suficiente, isso tem tudo a ver com o LTV, por isso que a gente faz uma razão entre CAC e LTV, se ele não tiver uma recuperação em tempo suficiente para o seu negócio ser lucrativo, baseado no teu caixa, você quebra. A regra é bem simples, a razão entre CAC e LTV, ou você recupera tempo suficiente para o seu caixa aguentar, ou você quebra. Né? A gente tem por exemplo, a média do SaaS americano, de recuperação de CAC, é de 12 meses. Tá? Então, em 12 meses, os caras recuperam o CAC, lá nos Estados Unidos. Né? Parece bom, eu acho horrível. Mas, para eles, os caras têm grana pra caramba, tudo bem, em 12 meses eles aguentam. Né? Lá é muito fácil levantar dinheiro. Na Singu, a gente recupera CAC em 6 meses. A gente quer baixar ainda esse negócio. A gente precisa criar um business que gera caixa. A gente não tem ainda. A gente precisa de um business que gera caixa. Então, a gente tem que recuperar mais rápido ainda. Como que eu faço para recuperar esse investimento mais rápido? Ou se aumenta a recorrência, ou se aumenta o ticket médio. Basicamente é isso. Né? Você tem que melhorar em operação e em produto para fazer isso. É importante que, quando vocês pensem em investimento em marketing, vocês estejam atentos a essas coisas que eu estou falando. Eu sei que falando assim parece que eu estou falando grego, mas depois vocês pegam o Nadaeasy, eu falo detalhadamente sobre isso ali, e é importante que vocês vejam isso no seu negócio, para você não quebrar a empresa, que geralmente os caras quebram ou por briga societária ou por causa disso aqui. Ó. O cara não sabe investir em marketing, ele acha que é simplesmente, estou adquirindo cliente para caramba, estou crescendo, maravilha. O CAC ele tem que ser decrescente. Eu comecei a Singu, para vocês terem ideia, com um CAC de R$150. Meu CAC hoje é 32. A gente vai baixando bastante ali, na medida que a gente vai ficando mais eficiente em aquisição, a gente vai retendo mais esses usuários. Perdão. Como que eu calculo o CAC? Eu somo aquele grupo lá de pessoas que eu adquiri naquele determinado período e divido pelo investimento. Simples assim. Esse é teu CAC. Tem um erro que as pessoas fazem, que é, geralmente, quando eles dão um voucher, eles não consideram isso investimento em marketing. Né? Digamos que eu pegue, que é o que eu faço, pego 30% do negócio. Aí, digamos que eu dou um voucher de 25%. Então, em tese, eu não estou gastando dinheiro. Né?
Tô sim, porque eu tô deixando de receber. Então, se fosse o seu bolso estiver saindo mesmo, você ia contar. Né? Às vezes, como é grana do investidor, não, tudo bem, não estou gastando dinheiro. Está gastando sim, está deixando de receber. Então, você tem que contar isso como investimento em marketing, que é o que eu chamo de CAC cheio. A maioria dos caras que eu conheço vão apresentar CAC e eles dão esse somebody love investidor. Só investidor trouxa que cai nessa. Tá? Se você pegar um cara que de fato entende desse negócio, vai tomar uma chibatada e o cara vai te mandar embora da sala. Pô, você quer me enrolar, bicho? Né? Então, não faça esse negócio de não contar a voucher. Tem que contar a voucher no investimento, até para você saber de fato quanto que é teu número real. Né? Você pode mentir para todo mundo, menos para você. Você tem que saber o que de fato está acontecendo no teu negócio. E essa história de growth hacking aí, né, o primeiro grande growth hacking que eu lembro na minha vida é o do Dropbox. O Dropbox começou ali dando aqueles espaços para quem adicionais para quem trouxesse um novo usuário, né? Então você mandava um link para os seus amigos, aí você tinha uma ferramenta ali de inclusão da lista de e-mail, mandava e-mail, aquele monte de spam lá para os seus amigos, aí o cara clicava e registrava ali no Dropbox e ganhava um espaço adicional, né? Aí desde então, esse foi o primeiro que eu me lembro, não sei se teve algum antes, a indústria vem copiando essa história, né? O voucher, usa aqui, que eu te dou um desconto, a gente faz isso na Singu também, é o famoso member get member, né? Esse é o growth hacking mais famoso de todo. Aí os caras foram criativos, usaram um scriptzinho ali de indicação e fazem bastante análise para saber se essa conversão está valendo a pena, qual que é o CAC que está... E o legal de member get member é que você trava o CAC, né? Você não tem CAC variável. Anúncio acaba você tendo. Agora, growth hacking não é só isso, não. Né? Na EasyTaxi, por exemplo, a gente tinha uma puta de uma dificuldade ali naquele momento, que era adquirir taxista. Né? Celular era extremamente caro, plano de dados era um negócio muito elitista, quase ninguém tinha plano de dados. A gente não conseguia, basicamente, ali em 2011, adquirir taxista. É o famoso problema do ovo da galinha. A gente estava com esse problema aí de não conseguir taxista. Então, a gente tinha pouco taxista, os caras não ficavam logados, que é a dificuldade de quem roda O2O, né? Que o pessoal fica logado ali no aplicativo, então eles não recebiam a corrida. Então, a gente arrumava uns clientes, eventualmente, lá, e aí os caras tentavam usar, não conseguiam, nunca mais voltava. Ou a gente arrumava taxista, não conseguia cliente, o cara ficava logado, não caía a corrida, ele desengajava e não logava mais, e sumia. Então, a gente tinha esse puta desse problema. Então, a gente precisa conseguir uma base maior de taxistas, engajar mais esses caras, para que aí sim, essa galera, quando cair corrida, eles atendam. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, bom, eu tenho que entender melhor esse público, né? Então, eu comecei a jogar bola com os caras, e acreditem em mim, é um puta esforço jogar bola com taxista, minha canela que o diga. Comecei a ir em churrasco dos caras, comecei a ir em associação, comecei a conhecer os caras localmente lá no Rio de Janeiro, né? E eu me enfiava em cada buraco, gente, né? Esses negócios de favela em guerra que vocês veem hoje aí, Rocinho, eu já fui em coisa muito pior, eu fui para dentro da Maré, que é, onde fica a faixa de Gaza, lá no Rio de Janeiro, para vocês terem ideia. O negócio lá é pior que Iraque, sem exagero nenhum. Eu entrava lá para poder ir em churrasco dos caras, né? Sempre... É porque, na verdade, a gente exagera muito, né? Acho que entra dentro da favela, está tendo um tiroteio. Mentira, é muito mais tranquilo do que vocês imaginam. Mas, de fato, tiver uma incursão naquele momento ali, você está na água, né? Você ficou no meio da guerra ali. Então, eu ia lá atrás desses caras. E aí, um belo dia, eu estava passando ali em Botafogo, né? Em frente àquele shopping Rio Sul, e aí ali tem um posto de gás muito famoso, né? Que essa é uma das coisas, né? Falei, beleza, onde que eu vou adquirir taxista? Bom, vou adquirir quando o cara for abastecer, porque é a única hora que o cara para. Ou ele está abastecendo, ou está comendo, ou está dormindo. São as horas que a gente vai falar com os caras, né? Falar com o cara comendo não era uma boa ideia. Dormindo não tem jeito, então vou falar que ele está abastecendo. E aí, o que eu procurava? Qual que era o combustível que o taxista usava na cidade? No Rio é gás. Aqui, por exemplo, era álcool. É álcool, né? E aí, no Rio, sabendo que é gás, eu procurava onde que são os postos mais baratos ou que tem um desconto para taxista. Onde for o mais barato, onde ele está. Então, a gente tinha lá 3 postos, mais ou menos, que os caras abasteciam, e tinha um desses que era o Rio Sul. Eu estava rodando lá para poder conversar com os caras, convencer eles a comprarem celular, até que um cara me chamou, ele falou, deixa eu te mostrar o DVD que eu comprei para o meu carro. Aí eu entro no carro do cara, o cara já me conhecia. Quando ele liga o DVD lá, tem um filme pornô rolando no DVD. Eu falo, velho, você me chama pro teu carro, mostra o filme pornô. Eu brinquei com ele, né? Aí o cara falou, pô, sabe como é que é, depois do almoço, tá, aquele jeitão carioca, né? E eu falei, onde você compra esses troços, rapaz? Ele falou, tem um cara lá na Uruguaiana, que é 25 de março dele, a gente bate um rádio, era tudo Next, bate o rádio, o cara traz até aqui e tal, Bruninha, não sei o que, ela começou a mostrar as mulheres lá, que os caras conhecem as mulheres tudo, né? Aí, vendo aquele negócio, eu ranquei meu celular, né? E aí, eu entrei naquele site de relacionamento, que os homens conhecem, chama Xvideos, né? Entrei ali e mostrei pro cara, um site de filme pornô. Mostrei o negócio, dei o play ali, no 3G. O cara olhou aquele negócio, rapaz, ele pensou assim, uns 2 segundos, sabe? O Windows quando está processando. Foi a cara dele assim. Ele falou assim, onde você comprou esse celular aí?
Eu falei, não, celular normal, eu tô aqui, eu tenho, eu sei que. Quanto que custa o filme? Eu falei, de graça. Aí ele abriu a porta do carro e falou, chega aí, fulano, chega aí, fulano. Na hora que eu vi, tinha uma roda de taxista ali, os caras vendo o filme, assim, maravilhado que tinha filme pornô de graça no celular. Quando eu falava que ele ia ganhar dinheiro com esse táxi, você não tá nem aí, mas o filme pornô no celular, ele achou esse negócio genial. E eu entendo ele, é realmente genial. Aí, quando ele viu aquele negócio ali, os caras se interessaram pro celular, pra você ver. Eu tava tentando vender celular pros caras há um ano, o cara não tá nem aí pro celular. Quando ele viu que, de fato, tinha filme pornô ali de graça no celular, ele falou, realmente esse negócio é útil. Ele viu utilidade. Pra vocês entenderem, tá, gente? Quando eu falava de internet com o taxista, não, eu sei que é internet, pô, minha filha tá lá naquele negócio no computador lá e tal. Tipo assim, o cara não sabia muito bem que era internet, na verdade é essa. Ele sabia por alto que internet era um negócio que tinha no computador, que você mexia ali, tá? As coisas evoluem rápido mesmo, tá? Isso aí eu tô falando de início, do meio pro final de 2011, início de 2012 ali. Os caras mal sabiam que, de fato, era internet e ninguém tinha smartphone com internet, não tinha mesmo. E aí, quando eu vi essa oportunidade, o que eu falei? Cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar esse negócio aqui para poder vender celular. E aí, o que eu fiz? Comecei a ligar para as lojas de celular, tentar conseguir desconto, se eu comprasse em massa. Eu falei, se eu comprar em grupo de 10, você me dá desconto? Nenhuma loja de celular te dá desconto, porque os caras não têm margem, eles só são revendedores. Aí o cara falou, eu posso tirar a taxa de cartão aqui, então eu chego a te dar uns 5% de desconto se você me vender um bloco de 10 e vender à vista. Falei, bom, não vai ser problema, porque o taxista não tem cartão de crédito mesmo, os caras são tudo enrolados, geralmente, e aí os caras andam com grana, eles recebiam naquela época muita grana, né? Todo mundo pagava em dinheiro o táxi. Você lembra, o táxi não tinha cartão de crédito, né? Eu falei, vou conseguir vender esse celular. O que eu fiz? Fui para casa no mesmo dia, fiz uma artezinha eu mesmo, no Word, para vocês terem ideia, botei o logozinho do EasyTax, aí coloquei assim, ó, celular com filme pornô mais EasyTax. Aí coloquei meu telefone, fiz um monte de negocinho, recortei uns picotes de papel, saí distribuindo no ponto de táxi. Aí juntou um grupo, né? Umas 2 semanas depois, juntou um grupo de 10, fui com os caras na loja lá que eu tinha negociado desconto com os caras, compramos o celular lá com os caras compraram o plano de dados, né? Nessa época estava começando o pré-pago já, botaram lá, na mesma hora, era o Android, os caras viraram para mim e falaram, cadê o negócio do filme pornô lá que você falou que ia botar pra gente? E aí o que eu fiz, né? Eu entrei no Xvideos, aí favoritei o site, quem tem Android sabe disso, né? Você favorita, você consegue arrastar para home, vira um ícone, né? Vira um aplicativo. Falei, eu instalei o aplicativo do filme pornô de graça para vocês. Agora, a história é a seguinte, ó, esse aplicativo, ele para de funcionar a determinada hora se você não logar na EasyTax. Isso é uma coisa que os meus desenvolvedores fizeram, não adianta reclamar comigo. Então, se você não logar todo dia, 1 hora ele para de funcionar. Os caras não queriam tomar o risco. Resultado, os caras ficavam logados. Negócio. Então, eu resolvi o negócio do log ali. Aí eu tive tempo suficiente, nesse tempo, né? Eu falei, cara, daqui a pouco eles percebem que isso é enrolação, né? Eu tenho que arrumar cliente. Aí fui para frente de hotel, fui nos hostels, dava meu jeito de arrumar cliente. E o negócio começou a ter chamada. Falei, puta, esse negócio deu certo, eu vou escalar isso. O que eu fiz? Passei o resto do verão, isso era janeiro, passei o resto do verão de ponta em ponta mostrando filme pornô pros caras. Falei, é assim que eu vou vender celular. E o negócio rolou. Ou seja, eu fiz um growth hacking, né? Eu não tinha uma forma de escalar o negócio, porque eu não conseguia convencer os caras do valor desse bem de suntuário, né? Que era o smartphone naquele momento. O mais barato que tinha lá eram R$700 na época, né? Ou seja, hoje é como se fosse quase, sei lá, R$1.500 ou mais. Era muita grana. E aí eu convenci os caras por causa de um negócio que não tem nada a ver com o negócio. Né, que é a tal do uso da criatividade ali. Eu percebi, por uma sorte, que de fato ele vê valor no filme pornô. E aí, quando as pessoas falam comigo assim, puta, eu não estou conseguindo escalar meu negócio, eu conto essa história do filme pornô para eles, eu falo, cara, acha teu filme pornô, bicho. Vai conversando com os caras, com a hora você vai achar uma oportunidade ali de escalar esse negócio. E não é só na grana que escala negócio, não. Entendeu? Sempre tem uma oportunidade. Sempre tem alguma forma de você ver, fazer com que esses caras vejam valor no negócio, naquilo que você está entregando, né? Esse negócio que geralmente eu falo para a empresa, mas eu acho que vale a pena falar para vocês também, porque muita gente deixa de fazer internamente o que a gente sempre propõe quando a gente fala, o cara que tem startup, né, muita gente vem conversar com a gente. A gente fala, não, você tem que inovar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente não faz interno, né? E a gente acha, muitas vezes, que hackathon é só botar um monte de programador ali, com Red Bull e pizza, e deixar o cara virar a noite programando, mas não é verdade. O hackathon, ele é um processo de inovação que não necessariamente precisa ter gente de programação, para vocês terem ideia, tá? Dá para vocês fazerem isso em cima de processos, né? Dá para você fazer isso em cima de um processo específico que você quer melhorar, em cima de uma área específica que você quer melhorar. A regra é, não adianta você virar para um grupo ali de pessoas e falar, gente, a gente vai virar agora sábado e domingo, esse final de semana, e eu quero que vocês criem a feature e tal. Isso aí não é hackathon, cara. Hackathon é o seguinte, você fala, galera, a gente tem esse nicho aqui que a gente está trabalhando,
E aí, o que a gente quer fazer, né? Vou dar um exemplo de Singu. Falei, ó, a gente tem o nicho de manicures ali, né? Eu queria aumentar a renda dessas mulheres em 15%, mas eu não posso mexer no nosso preço, que vai estragar nossos econômicos. Eu preciso manter esses econômicos. Alguém tem alguma ideia aí de como fazer isso? Os caras falaram, cara, vamos fazer um grupo aí, vamos tentar resolver isso. E aí, cara, o que eu aprendi, né? Desde lá da época da EasyTax, junta um grupo que pensa diferente, né, com knowledge diferente, com conhecimento diferente. Então, você pega ali o pessoal do atendimento, junta com o pessoal, no nosso caso, da TI, junta com o pessoal do marketing, junta com o pessoal da comunicação interna. Você fala com o pessoal ali junto, que trabalham em áreas diferentes e veem problemas diferentes, junta esse cara, dá o propósito para o cara e eles vão dar um jeito. Na Singu, por exemplo, os caras tiveram a ideia de um algoritmo de preço que ele muda de acordo com a sua urgência. Então, se você quer serviço para 2 horas, ele vai cobrar mais caro. Se você quer serviço para daqui a 12 horas, vai ser mais barato. Se você tem um horário fixo para ser atendido, ele é um pouco mais caro. Se você tem um horário flexível, ele é bem mais barato. Então, assim, a gente chega a fazer pé e mão por R$ 39,00 indo na sua casa, desde que você peça, sei lá, com 12 horas e com um horário flexível, com a flexibilidade de 1 a 2 horas. Muita gente consegue fazer isso. Então, quem não é sensível a preço, geralmente quer urgência. O cara quer urgência, ele paga mais por isso. Ele é sensível a preço, não precisa de urgência, ele vai ter um desconto, vai conseguir um negócio mega barato. Isso não foi ideia minha, isso foi ideia do time. Inclusive, nasceu de uma menina do atendimento, não tem nada a ver com tecnologia. Falou, por que a gente não cobra mais caro de quem quer um negócio para ontem e mais barato de quem tem mais flexibilidade? Falei, pô, faz sentido. Aí os caras começaram a desenvolver essa ideia lá. Ou seja, no final do dia, a gente acabou melhorando a vida das pessoas, né? Mas você pode usar isso também para poder arrumar alguma coisa que vocês acham que está errado, ou para prevenir que algo bom suma, né? Que o teu negócio acaba sumindo. A Blockbuster, por exemplo, se tivesse feito esse processo, provavelmente ela não teria sumido. Então é importante que a gente faça isso dentro da companhia. Eu recomendo fazer isso 1 por quarter, tá? Uma vez a cada 3 meses, pelo menos. Reúna as pessoas, pensa num problema ali e deixe com que as pessoas façam parte da solução. Vocês vão surpreender com as soluções que saem disso aí. As grandes inovações que vêm da minha companhia, geralmente, vêm quando eu boto esse grupo para poder trabalhar ali, direciono os caras e deixo eles trabalharem. Tem que dar liberdade para as pessoas trabalharem. Não pode direcionar, né? A maioria dos hackathons que eu vejo é tudo cagado. Os caras direcionam, hackathon de saúde, tem que fazer um negócio, aí você está querendo que o cara trabalhe de graça, é diferente. Agora, se você dá um propósito para ele, dá um problema e fala, resolve aí do jeito que você acha que tem que resolver, né? Aí o negócio costuma funcionar bem melhor. Por fim, gente, eu queria deixar essa lição do Einstein, quando a gente fala muito de produto, né, porque eu acho que é importante para quem empreende e tal. E o Einstein falava lá, né, que o maluco é quem espera um resultado diferente em diferentes experiências ao executar um processo idêntico. Essa é a verdade para growth, é a verdade para produto, é a verdade para muita coisa na nossa vida, né? A gente vê, às vezes a gente se pega olhando para a planilha, né? Fala, nossa, o business não está batendo a meta, não está crescendo, ou seja, está torcendo para o negócio crescer olhando para a planilha. Não vai crescer, né? Ou você faz um negócio completamente diferente, ou você vai cair na mesa, teu business não vai mudar, você não vai mudar. Às vezes a gente se pega falando isso na vida, né? Fala, nossa, mas o fulano se deu bem, né, rapaz? Provavelmente ele está fazendo algo que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, né? As grandes pessoas de sucesso que eu conheço, geralmente fazem ou fizeram em determinado momento, por um bom tempo, algo que a maioria das pessoas não estavam dispostas a fazer. Não existe bala de prata, gente. Não se iluda achando, mas agora eu vou fechar parceria com o Banco Santander e esse negócio vai mudar meu negócio. Mentira, não vai. Não existe isso. Mas eu vou mandar um e-mail. Eu tive um banco aí, a gente fez uma parceria com esses caras, com o Singu, e aí, um dos maiores bancos do Brasil, a gente mandou um e-mail lá para 1 milhão de pessoas, taxa de conversão, 0,01%. É sempre assim. É difícil demais, não tem um canal que você fala, nossa, isso aqui resolveu a minha vida. Na verdade, quando você cria um negócio de sucesso, inclusive pessoas de sucesso são assim, são pequenos acertos no dia a dia que somados fazem um negócio de sucesso. Então não fica buscando a bala de prata não, que não vai chegar. Fica buscando os pequenos acertos, né? Como os americanos falam, os home runs, né? Busca um home run ali, mas são um conjunto de home runs que vai fazer você ganhar esse jogo. O teu negócio assim, na tua vida, tem que ser assim também. Muito disso que eu falei com vocês, está no Nada Easy, é o segundo livro de negócio mais vendido do país, a gente lançou tem um mês, e basicamente o que eu escrevi no Nada Easy ali, tudo aquilo que eu queria ouvir, quando eu estava empreendendo nas diferentes fases. Então, Nada Easy, ele é um livro que usa como background ali a minha história de vida, a história da criação dos negócios, né, os detalhezinhos da expansão de EasyTax, muito do que a gente faz em Singu também, mas mais focado em EasyTax.
Mas não fica só em história, não. Ele dá ferramentas que eu uso para contratação, ferramentas que eu uso para gestão, sugestão de criação de planilhas para KPIs, por exemplo, quais KPIs que eu acho importante usar, quais são as perguntas que geralmente eu faço quando eu quero contratar determinado tipo de pessoas. Ou seja, eu falo desde o cara que quer ter uma concepção de uma ideia, como que eu tenho uma ideia viável, até o cara que está na hora de fazer um M&A da companhia. Como que eu faço uma estruturação tributária, né? O Estado me roubou quase 25%, 27%, na verdade, do que eu vendi do meu exit ali nas Itax. Se eu tivesse lido o Nas da Easy, provavelmente eu não seria tão roubado, eu seria roubado menos a metade disso aí. Então, ensinei ali a fazer essa estruturação que eu acabei aprendendo depois, na verdade, que eu tomei esse nabo do Estado. Ensino como escalar o negócio, enfim. Eu dividi o livro em 3. Primeira parte para quem está começando, segunda parte para quem está escalando, como que eu levanto capital, como é que eu monto um deck e tal. E a terceira parte para quem já tem um negócio escalado, que nasceu aí de um papo que eu tive com o Eric, da RD, fundador da RD, e falou, cara, estou querendo escalar um negócio para fora, como é que eu faço? A gente fez um call lá de umas 2 horas. Eu falei, cara, tive uma ideia para uma continuação do livro, vou fazer a terceira parte para esses caras, né? Como é que eu escalo esse negócio, como é que eu administro uma empresa grande, como é que eu crio, de fato, uma cultura, quais são as ferramentas que eu uso nesse momento, como é que eu monto um board, qual é a reunião, como é que funciona a reunião de board. Então, esse é o Nada Easy. Eu fiz para ser um livro de cabeceira. Eu espero que quem tenha comprado ou quem vai comprar aí goste, e eu sempre gosto de receber feedback nas minhas redes sociais. Demorou? Bom, falamos pra caramba, tá na hora da gente bater um papo. Valeu. Pessoal. Turma, vamos lá. A gente tem, acho que uns 20 minutinhos para falar com o Thales. Acho que ele, para quem não ia falar de trajetória, ele falou bastante de trajetória. Então tem muita coisa para conversar. Como pano de fundo. Eu vou pedir então que a gente use este device, que é a Catchbox. Isso é um microfone. Alô. Eu vou jogar para a pessoa que quiser fazer a pergunta, e essa pessoa segura a Catchbox, fale como se fosse um microfone, porque isso vai ajudar as pessoas que estão no live stream a ouvirem. Quando você for passar para a próxima pessoa, jogue gentilmente para o seu coleguinha, não ataque o seu coleguinha, porque apesar de ser de espuma, a gente não quer ter nenhum dano moral sendo imputado ao campus, ou físico, tá bom? Então, quem gostaria de começar? Eu sei que tem gente que tem perguntas. Eu quero jogar esse troço, hein? Você quer uma dessa? Quero jogar. Então joga, por gentileza. Escolhe pra quem. Não, fica em pé e joga. Faz um... Eu vou jogar lá atrás, vamos ver se dá certo. Quero até fazer um... Será que vai dar certo? Peraí. Será que vai dar certo esse troço? Acho que vai dar merda. Vamos ver. Olha o microfonezinho aqui da Google Campus, casa cheia aqui. Não tem desse em casa. Boa! Olá. Quando você fala do processo, como funciona o serviço da Singu, eu não consigo deixar de traçar o paralelo com a história que você conta da sua mãe, de como você viveu, né, boa parte da sua infância, com ela trabalhando em salão de beleza. E aí, a partir disso, eu fico pensando, qual é a sua opinião e o que você acha de trabalhar nesse tipo de coisa que tem relação pessoal com a gente? Você acha que é uma ideia inteligente ou, de alguma forma, uma ideia melhor trabalhar com uma coisa que tem uma coisa especial pra gente, que tem um significado especial pra gente? Parece pra mim que o Singu tem esse significado especial pra você. Eu não sei se tem alguma relação, mas parece pra mim que sim. Não, para mim funciona melhor por causa da questão de propósito, né? Porque realmente é um problema que eu vivi, então eu fiz parte desse problema, e é um negócio que me dá tesão de resolver. Eu falo, puta, se eu puder melhorar a vida dessas pessoas, né? Eu estou melhorando a vida, cara, das Vânias lá, como foi a minha mãe lá atrás, né? Então, para mim, faz sentido demais, cara. Eu digo que o empreendedor ele tem que empreender num negócio, como eu falei, no problema que ele acha que ele tem que resolver. Se ele tiver algum conhecimento daquele mercado, melhor ainda. Se ele tiver alguma relação pessoal com esse problema, eu acho melhor ainda. Porque aí, de fato, você está envolvido naquele negócio. Então, só ajuda, para mim, no caso de Singu. Mas eu não comecei a Singu por causa da minha mãe, né? Eu comecei, na verdade, porque eu sou libertário, então eu queria criar alguma coisa de cunho social, mas que, de fato, desse dinheiro, né? Porque senão eu faria uma ONG. Então, de novo, né? Fazer o capitalismo como ele deveria ser. Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está feliz. Aí foi por isso que eu fiz esse negócio. Obrigado. Como eu escolho alguém? Depende da sua habilidade de jogar. Então você fica... Nossa. É muito bom, cara. Bom dia, Thales, meu querido, sou grande fã, consegui sua assinatura aí, obrigado pela sua humildade, acesso. Obrigado. Eu, como você, venho de família muito simples, ralei muito para chegar onde eu cheguei, comecei a empresa há 2 anos com R$500,
por ter perdido mais de 350 mil em 2013. Então, quando você fala dessa honestidade de governo, de hands-on, de pessoas que não interessam ter MBA, se fez Stanford, etc., que tem a visão, mas que, cara, que não tem a frescura. Chega lá, na realidade, você é um cara que eu sigo muito, eu vejo o quanto você tem conhecimento em governo, visão de negócio, então, enfim, é mais um elogio do que pergunta e te admiro. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Boa. Próximo. Vamos lá, pessoal. Valeu. Thales, até que ponto a legislação estatal acaba com a inovação? Ela acaba quando ela tenta, por exemplo, prefixar preços de commodities que são importantes para a gente, né? Então, quando a agenda da Dilma lá fixou o preço de energia, né? Falou, beleza, vou segurar a inflação agora. A gente está pagando agora 3 vezes mais caro do que a gente pagaria a energia. Então, a energia fica mais caro, produção fica mais cara, consequentemente, tudo fica mais caro. Mesma coisa quando destruíram a Petrobras, lá prefixando o preço de petróleo, né? Tudo é transportado no Brasil e, cara, geralmente por meio rodoviário. Então, se o petróleo está mais caro, o produto fica mais caro, trazer alimentos tal para os grandes centros fica mais caro, isso aumenta a inflação. Aumentando a inflação, cara, você tem uns juros mais altos. Quando você tem uns juros mais altos, você dificulta para pegar capital. Essa foi a história que eu falei, né? Então, o Estado ele já ferra com tudo aí nesse momento, quando ele tenta achar que ele pode controlar preço. Não dá para controlar preço, a verdade é essa. A caneta controla preço por um pouco período de tempo. Aí depois ela desregula o mercado e quem paga geralmente são os pobres e quem quer produzir valor. Agora, falando de legislação, a gente tem, por exemplo, agora o BNDES entrando já no processo de liquidação financeira dos marketplaces, né? Só para vocês entenderem o que é essa história aí. O BNDES está falando o seguinte, vocês vão se conectar aqui à minha API, então se virem com seu time de TI, não importa suas prioridades, conectem aqui na minha API, que deve ser uma merda, eu não recebi a documentação ainda. E aí, conectando aqui, eu quero que no final do dia vocês façam toda a liquidação financeira. Ou seja, tudo que vocês têm para pagar para os caras que trabalham com vocês paguem até o final do dia, criando quase que uma CIPA dos marketplaces lá, né? Isso vai provavelmente quebrar boa parte das empresas de marketplace que estão começando agora. As que não quebrarem vão ficar muito prejudicadas, que elas vão ter que ter pelo menos uma pessoa dedicada a fazer essa liquidação financeira. E quem empreende aqui está começando sabe que uma pessoa a mais, às vezes, a empresa não tem condição de pagar, ou seja, provavelmente algum founder vai mudar o foco, vai ter que fazer esse negócio, e aí tirar o foco do teu time de produto ainda para poder fazer essa integração, isso pode matar muita empresa. Então, é uma medida que acaba protegendo os grandes, né? Para os grandes não faz diferença nenhuma. Monta um time ali, bota o cara para tocar e acabou. Agora, para os pequenos, quebra, e para quem está pretendendo começar, às vezes nem começa, porque não tem como começar fazendo isso ou demora mais para começar. É isso, ele atrapalha, na verdade, ele atrapalha os pequenos e quem quer começar, mas os grandes o Estado tende a proteger. Geralmente essa é a regra. Isso aqui tem uma dinâmica incrível, né? Bom, meu nome é Edu, Thales, e eu tenho uma startup, que é o PinMySpot, é um aplicativo de realidade aumentada, é um caça-desconto em realidade aumentada. E hoje, apesar da gente ter uma interação muito grande para dentro do varejo, eu também estou fazendo alguns laboratórios e estou rodando alguns outros mercados. Hoje eu vou para a feira de turismo, a feira da ABAV, mas entre os mercados eu comecei a visitar alguns salões de beleza e uma das dores que eu comecei, já voltando agora para o Singu, uma das dores que eu visualizei é que hoje os salões eles não conseguem fazer muito retenção de clientes, até porque os clientes acabam ficando muito na mão dos profissionais, de uma cabeleireira, de uma manicure, enfim. Então, eu queria saber hoje se a Singu, se você visualizou, teve esse olhar em enxergar, em ver que hoje esse ativo, na verdade, dos clientes ficam mais na mão das manicures do que do salão em si. E aí não tem o salão não se reinventou para conseguir reter cliente, né? Porque hoje, quando uma manicure sai de um salão, ou uma cabeleireira sai de um salão para outro salão, ela leva a clientela embora também para outro salão, né? E aí, pegando mais um gancho da Singu, na parte de massagem, esse público e esse mercado, como que a Singu visualiza a questão do assédio, até com o público feminino, hoje em fazer atendimento em residência, né?
Então, esse negócio de retenção, isso não é verdade com manicure, isso é verdade com cabeleireiro. Porque cabeleireiro realmente é um negócio, cara, mega tricky. Assim, imagina mexer no cabelo da mulher e tal, as coisas que elas mais valorizam. E aí, se o cabeleireiro muda de salão, geralmente ela leva a cliente mesmo, o cabeleireiro leva a cliente. Mas manicure não é verdade. Assim, manicure, ela quer ter uma que não arranca bife dela, que faz o negócio direitinho ali, e aí é isso que acontece. E no nosso caso, por que a gente faz unha, massagem e depilação, né? A gente não tem cabeleireiro, não tem nada, né? É exatamente por causa disso, que a gente pega serviços que são codificáveis, a gente tem um processo de treinamento, né? Então, a gente faz treinamentos lá, periodicamente, com essas pessoas, quem tem a nota abaixo de 4.7 vai para reciclagem, para sempre ter uma experiência boa, né? Eu costumo dizer assim, às vezes você vai pegar, sei lá, um Uber, Cabify, às vezes você pega um Corolla, às vezes você pega um Honda Civic, não faz muita diferença, os carros são mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Você pode pegar uma BMW 320, né? No início tinha uns caras loucos andando de BMW 320 aí, e aí, cara, você fala, pô, legal, andar de BMW, mas na verdade a diferença entre a BMW e o Honda Civic ali, o 320 não é tão grande assim. Você fala, isso aqui é um pouquinho mais legal, mas a diferença não é tão grande. E é o que a gente tenta fazer na Singu, dar uma equalização de experiência, por isso que a gente tem essa retenção que a gente tem. E aí, no caso de massagem, de assédio, né, você pode optar se você quer homem ou mulher fazendo massagem. E aí, cara, se você pegar um depravado, um tarado lá, o cara é caso de polícia, fazer o quê? Nunca tivemos casos, mas se tiver, a mulher vai denunciar o cara na Secretaria de Abuso da mulher, dependendo do que o cara fizer lá, se encostar na mulher, tal, se machucar, Maria da Penha vai preso. Não é algo que eu possa resolver. O que eu posso fazer é denunciar. Eu tenho todos os dados de quem está sendo atendido, tenho o cartão de crédito, o endereço e tal. Se a polícia me pedir, eu dou os dados e pronto. Mas nunca tivemos esse caso, não. Oi, Thales, tudo bom? Eu sou o Alex. Vendo a sua experiência com o governo, com todos os impedimentos que a gente tem aqui no Brasil e o sucesso que você teve, eu queria apresentar e também perguntar como que eu poderia ser um caminho para vencer essas barreiras. Tem um projeto com grafeno, não sei se você conhece o grafeno, é um material bem revolucionário, e o Brasil ele tem 90% das reservas de grafite, que é a matéria-prima para o grafeno, do mundo. Só que, assim como várias coisas no Brasil, petróleo ou todas as commodities que a gente tem aqui, a gente exporta a matéria-prima, perde todo o valor agregado disso e acaba não transformando em valor para a gente. A gente tem a Petrobras, a Embraer... Deixa eu só te pedir para ser mais conciso, para a gente poder ter mais perguntas, por gentileza. A gente tem alguns casos de sucesso governamental, que o governo ajudou a fazer sucesso. O grafeno é um desse caso que o governo ainda não está vendo. Como que você vê a forma de utilizar o governo brasileiro para utilizar um processo para alavancar o Brasil? Se o seu amigo do lado aí tiver alguma empresa que mexe com nióbio, você já tem um cargo, aí se o Bolsonaro foi eleito, né? Perfeito. Ele só fala grafeno e nióbio, economia pro cara é isso. Aí, cara, como que eu vejo o governo investir em grafeno? Olha o que o governo fez com a Petrobras, cara. Era uma das empresas mais valiosas do mundo, hoje o negócio está virando pó. E, na verdade, quem paga isso, cara, é a dona de casa, é o cara que levanta 5 horas da manhã para trabalhar, né? Porque esse cara, ele paga, em média, 70% de imposto ao ano, né? O compound dele, se você montar consumo, né? Porque o Brasil é tão injusto com o pobre que ele taxa consumo, né? Então, o mesmo imposto que eu pago para comprar uma cerveja é que o cara que ganha 2 salários mínimos paga, né? Isso é extremamente injusto. A gente não tá, além de taxar a renda, a gente taxa consumo. Então, putz, você quer pegar um estado desse para poder administrar o teu recurso, isso vai acabar com você, cara. Os caras vão começar a travar preço, dizer que você só pode vender para determinadas pessoas, você não pode exportar. Vão fazer o que fizeram com a Petrobras. Acabaram com a Petrobras. Como fizer com a Eletrobras. Né? Quando anunciaram que a Eletrobras ia ser privatizada, o negócio, pum, explodiu do dia para a noite. Né? Não existe nenhum exemplo de gestão estatal que tenha sido bem sucedido. Nenhum. Então, não peça por isso não, mano. Principalmente se você está nesse setor aí, cara. Os caras vão te massacrar, te tirar da jogada, vão começar a colocar indicações políticas deles ali para poder fazer esquema com alguns empresários. E se você entrar no esquema deles, conseguir, você fica rico. Se você não conseguir entrar no esquema deles, você está de fora. Basicamente é isso. Pessoal, vamos tentar fazer mais 2 perguntas. Se você puder fazer a sua e depois jogar lá atrás, por gentileza, que tem gente lá atrás que ainda não perguntou. Bom, Thales, muito interessante o seu exemplo. A gente consegue sentir que você está
perto, próximo, porque às vezes a gente vê um aplicativo que faz tanto sucesso e não tem a menor noção de como surge. E você é gente como a gente, isso é muito incentivador. Bom, com relação à criação do aplicativo, a ideia, interessante, mas como é a sua equipe para criar o aplicativo em si? Você terceiriza, é uma equipe sua, como que é transformar a ideia em aplicativo? É terceirizado? Porque eu tenho essa ideia. Não é, cara. Eu não recomendo que contrate software house, porque o problema da software house é que você não vai conseguir iterar rápido o suficiente com base nesses feedbacks que você vai receber. Então, assim, a gente faz na Singu, por exemplo, no mínimo umas 2 versões por semana, né, que a gente sobe coisa diferente ali e tal. Se você tiver uma software house para isso, os caras vão te cobrar caro demais, não vai ficar viável e não vão dar a atenção necessária para isso. Você tem um outro problema, que é a documentação, né? Geralmente o pessoal documenta muito mal aquela história ali. Então, a documentação é a instrução para o programador, o próximo programador que vier pegar teu código, tem uma série de instruções ali no código, que a gente chama de documentação, para o cara entender que programação é um conjunto de lógica, né? Então, a coisa está na cabeça do cara. O cara pode escrever o mesmo código de 1 milhão de formas diferentes, entendeu? Como se ele pensa de forma diferente. E aí tem um grande problema, que quando você conseguir o seu CTO, o seu cara para tocar a sua tech, geralmente o cara vai bater o olho naquilo e falar, cara, vamos reescrever tudo. Geralmente é assim, porque o cara não quer ter o trabalho de entender o que alguém fez. Ou porque está muito mal documentado e não tem como mesmo entender o que alguém fez. Qual é a sua equipe? É sempre minha equipe. Não recomendo software house. Aí, se você vai começar uma empresa, você tem que ter um sócio técnico. Se é uma empresa de tecnologia e não tem um sócio técnico, cara, você está na água. Você pode jogar lá atrás, acho que a Tati está ali com a mão levantada desde o comecinho. Última fila mesmo lá. A última fila mesmo, é. Vamos ver. Vamos ver se é forte. Lá vai. Opa! Foi. Quase. Boa. Oi, Thales. A pergunta é muito parecida com a do colega aí da frente. Na verdade, o que você falou muito do líder tech, né, que tem que ser um dos 3 fundadores, mas é muito comum, e eu falo porque na minha startup eu cometi esse erro, a gente contratar a empresa de software no começo. E a gente está exatamente no momento de fazer a transição e o dilema, tipo, joga tudo fora e reescreve de novo, depois que você já está com 1 ano e pouco de operação. O que você recomenda nesse momento? E eu participo de algumas mentorias e eu percebo que é muito comum esse erro de contratar uma software house, principalmente porque a gente não conhece a gente tem hoje operação, tem a pessoa de sales, mas você não conhece alguém de desenvolvimento e que top fica full, porque em geral a galera de desenvolvimento ganha muito bem, né? E no começo você não tem aquela grana para bancar. O que você recomenda? Como é que a gente que vai empreender busca o sócio tech e depois que você já fez a cagada de contratar uma software house, como é que você faz para corrigir? Ó, você tem um problema, cara. O problema é o seguinte, eu já vivi isso, tá? Você contratou... Não vivi com software house, mas eu vivi com um cara que eu trouxe que não era bom o suficiente, eu tive que trocar depois. Isso me fez perder um puta de um tempo, com a Singu mesmo, você vê. Depois de tudo isso, calejado, ainda faço um erro desse, né? Trouxe um cara, o cara era bom tecnicamente, mas o cara era preguiçoso. Eu tive que demitir ele porque o cara não entregava. Aí eu perdi um tempo que eu estava tentando coach, né? Eu sempre tenho esperança que eu vou conseguir mudar as pessoas, né? Eu ficava tentando coach, que eu falei, pô, esse cara é bom, cara, ele só precisa ser menos vagabundo, vamos dar um jeito. E aí o cara não encaixava, velho, não encaixava de jeito nenhum, não aguentava o nosso ritmo, não trabalhava no nosso ritmo, não achava que tinha que ter assim. Eu falei, mano, mas você é sócio, você tem que trabalhar mais, cara. Aí mandava mensagem pro cara, sei lá, sábado, 2 horas da manhã, e ficava puto. Aí eu achei isso inaceitável. Eu falei, que founder, meu irmão, sócio... Para mim, tem que falar a qualquer hora, se ligar 4 horas da manhã, tem que atender, falar, deixa eu lavar o rosto aqui, já falo com você, e vamos lá, entendeu? Na verdade, tem que agradecer que tem alguém querendo ligar e falar com ele nesse momento. Se quiser ser founder, é isso, cara. No teu caso, assim, eu passei por isso, e para mim foi muito treta, cara. Eu só precisei levantar dinheiro na Singu por causa disso, porque eu vivi um período de sombra ali, que eu tive que reescrever tudo. Então, ao invés de eu fazer o que hoje está pronto, né, eu poderia ter tido... O estágio que eu estou hoje, eu poderia estar 6 meses atrás, para você ter ideia. Então, eu perdi muito tempo ali na Singu, fazendo isso, reescrevendo tudo, né. O ideal é que não reescreva. O que eu faria no teu lugar, sabe? Eu tentaria, se for bom, quem fez esse software aí, lá na Software House e tal, eu tentaria trazer um dos caras, velho. Tentaria roubar uns caras do cara lá, entendeu? E aí, como é que você faz isso? Você oferece equity para o cara, né? Como que eu faço? Não é simplesmente oferecer equity, tem que ser equity relevante, essa é a primeira coisa. E o segundo você como fundadora, tá? A sua função, na verdade, nesse momento da empresa, é montar o time, né? A sua principal função. E aí você tem as outras que é vender, tá? Mas você precisa montar o time.
Então, o time é o principal. A única vantagem competitiva de longo prazo que você vai ter é seu time. E aí, você também, como fundador, tem que entender que, se você é a pessoa certa para poder ser esse líder ali, né, que eu falei, o hustler, você tem a capacidade de venda de sonho. E o seu primeiro cliente é seu sócio. Seus sócios são seus primeiros clientes. Porque o cara, ele vai abdicar do bem mais valioso que ele tem, que é o tempo, para poder se juntar a você e trabalhar. Então, se você, de fato, tem um negócio bom, se você, de fato, é essa pessoa para ocupar aquela posição ali, você vai conseguir vender esse sonho para esse cara. De repente, o cara não tem o perfil. Aí, tudo bem. Aí, cara, assume o problema e pega alguém para poder tocar esse negócio. Mas aí, na parte da entrevista, assim, na DAIS eu falo isso, né? Eu sempre tenho uma parte de teste, que eu aprendi com a Google, inclusive. Você colocar o cara para fazer um teste que seria desempenhar uma função que ele faria dentro da companhia, né? Um pequeno teste ali. Eu colocaria o cara para dar uma lida no código e, cara, pediria ele para fazer uma mini feature, alguma coisa para saber que ele, de fato, entendeu ali o que está ali, ele se virou para entender. Que a verdade é o seguinte, dá para entender, só vai dar trabalho demais. Então, às vezes, o cara não quer ter esse trabalho, ele fala, o trabalho que eu vou ter para entender isso, eu prefiro reescrever. Aí você fala, cara, não vamos ter tempo para isso, vai ter que virar umas madrugadas aí, entender esse negócio e tocar o código daqui. Então, é um pouco do que eu usaria no processo, entendeu? Pessoal, queria agradecer, a gente passou quase 2 horas com o Thales hoje pela manhã, foi muito bacana. Como eu disse, sem meias verdades, o que é muito legal ouvir de founders. Acho que ter essa transparência é algo que ajuda muito quem está aqui tentando colher dessa experiência algo que vai ajudá-los nos seus desafios atuais. Então, eu queria mais uma vez agradecer o Thales, ele é de casa já, e vocês viram que ele é um cara super aberto também. Então, Thales, valeu demais, que venham as próximas, meu caro. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, galera. Obrigado, Boa sorte no pessoal. negócio, Um abraço. Tchau, tchau.